Boa noite a todos. Mais uma sexta-feira aqui, presente no Pode Comunicar, aonde você venha para aqui, junte conosco, comunique, fale da sua empresa, fale dos seus negócios, fale aquilo que você sentir vontade. Venha fazer parte desse movimento, aonde você pode comunicar. O Pode Comunicar da comunicação visual. Lembrando que toda sexta-feira, a partir das 7h30 em ponto, 7h30 da noite, viu, galera? Então, estamos juntos aqui. E o pessoal sempre me cobra, traga fulano, traga ciclano. E aí, dessa vez, a gente fizemos diferente. A gente tem trazido sempre os dinossauros da comunicação visual. E aí, me cobraram, Ney, traz gente diferente, vamos trazer. Trouxemos gente de longe, viu? Gente de longe. Trouxemos um menino aqui, os meninos, filho dos caras dos dinossauros da comunicação visual, entendeu? Então, fiz diferente. Vai ser um podcast maravilhoso hoje, igualmente outros foram maravilhosos, e esse não vai ser diferente. Então, vou pedir para cada um se apresentar, ficar à vontade. No meu lado esquerdo, lá na pontinha, vai se apresentar. Fique à vontade, Moab Fernandes. E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, vou me apresentar, né? Meu nome é Moab Fernandes, eu tenho 25 anos. Tô na área aí da comunicação visual, não tem tanto tempo, mas também não tem pouco, né? Tem cerca aí de seus 3 a 4 anos, né? Eu tive uma oportunidade, né, de trabalhar ali com o Jefferson Comunicação e Marketing Visual. Abraço, Jefferson, saudade. Depois trabalhei com o Carlos, da Alcap, tive a oportunidade de trabalhar lá. E trabalhei com o Ilustre Ednei também, trabalhei na Peta 3D, galera. Trabalhei lá também, né, foi um período muito bom. E depois eu juntei as ideias com o meu parceiro, com o meu amigo Rafael, e a gente começou aí o pontapé inicial, o que a gente tem hoje, né? A RH Criativa Comunicação Visual, que já existia com o Rafael, mas que somou a mim, né, depois que eu comecei a fazer parte, né? Então teve toda uma caminhada ali na comunicação visual, tá em algumas empresas trabalhando como vendedor e designer, até eu chegar onde eu estou hoje. Isso aí, Moab. Interessante, viu? É como fala seu tio, né? O cara tem que ser interessante, não interessado. Então, agora vamos passar a bola para o ilustre Rafael. Fique à vontade, Rafael. Faça suas apresentações. Boa noite, pessoal. Me chamo Rafael Henrique, sou proprietário e sócio da RH Criativa, né? O pessoal tem mania de falar que eu nasci praticamente em cima da mesa de comunicação visual, né? Porque eu sou filho do dono da EGI, que no caso é Giovanni, né? Meu pai que ensinou praticamente tudo que eu sei, né? E fui me aprimorando com o tempo. Eu trabalhei em algumas empresas fora dele, né? Fui me aperfeiçoando, acumulando as ideias, aprendendo com erros e acertos, né? Até que eu conheci o Moab, né? A gente praticamente tinha as mesmas ideias, a mesma loucura, né? Vamos dizer assim. Aí juntamos tudo, né? No caso, eu sempre tive um nome RH Criativa, né? Porque sempre que eu trabalhava para os outros, eu fazia um trenzinho por fora, nunca deixei de fazer e foi ganhando um nome. Até que chegou no tempo que eu tive que decidir, né? Ou trabalhava para mim mesmo ou trabalhava para outra empresa, né? Aí, no caso, eu preferi trabalhar para mim mesmo, juntando com o Moab. E hoje estamos aí fazendo acontecer, né? Ainda tem muita bola pela frente ainda, mas estamos desenvolvendo com o tempo, nos aperfeiçoando. E é isso aí, pessoal. Isso aí. Essa foi a fala do nosso parceiro e amigo Rafael, né, que está aqui presente conosco nessa sexta edição do nosso podcast, aonde você pode comunicar. Lembrando, pessoal, que nós estamos no oferecimento, nos patrocínio aqui da Rhino Máquinas, né, que está sempre presente conosco aqui nesse podcast. E daqui a pouco vai sair mais patrocinadores aí, que está sempre presente conosco nesse negócio. Também vamos não deixar de falar aqui para vocês que estão ao vivo aí do outro lado, toda sexta-feira, pessoal.
Estamos aqui com o pessoal da Cristal e Cores, está presente nesse negócio. Eles estão trazendo um curso aí de dobragem, moldagem de acrílico, onde você vai aprender do zero ao avançado. São 2 dias de curso, irá acontecer na cidade de Teixeira de Freitas. Vocês que estão do outro lado, na cidade de Porto Seguro, Eunápolis, Itamaraju, Medeiros Neto, Prado, Alcobaça, onde tiver um profissional da área, venha para cá somar conosco. Então, vamos estar aqui presente, não só o pessoal da Cristal e Cores, e sim também o pessoal da VP Máquinas, aonde trabalha com máquinas especiais para fazer essas moldagens de acrílico, colagem. Então, todos vocês estão convidados para somar junto conosco nesse movimento da comunicação visual, aonde você pode comunicar, viu? Então, aguardo vocês. Aí na telinha tem o QR Code, pode subir aí, clica aí que você vai falar direto com o pessoal. Tem gente já marcando, já comprando ingresso para participar desse movimento aí do curso. Então, você também não fique de fora. Será muito importante. É uma oportunidade única para vocês. Eu sempre falo, não precisa vocês ir lá em São Paulo participar de um curso. Vem aqui participar desse curso ao vivo, na prática, conosco, que será uma maravilha para cada um. Quem precisa tomar aquele treinamento, ou que seja, não, eu já sei fazer alguma coisa, vem para cá aprimorar também. Entendeu, Moab? Eu sempre tenho falado para o pessoal, fala assim, eu já sei de tudo, eu já sei fazer isso, já sei cortar, já sei colar, mas eu acredito, Moab, que sempre mais uma oportunidade de aprendizado é muito importante, muito válida. Não é isso, Moab? Isso é verdade, isso é verdade. Hoje, uma das coisas mais difíceis que a gente tem é o acesso a conhecimento. Dentro da área da comunicação visual, que já é difícil você achar conteúdo por aí, né? Seja no YouTube, seja em qualquer outro meio. Quando é assunto mais específico ainda, é uma dobragem, uma manutenção numa máquina, é um serviço específico, né? É muito difícil achar conteúdo. Eu falo porque eu já pesquisei, desde a época que eu era vendedor, às vezes um tema simples de vendas na área da comunicação, eu ia lá pesquisar. Como vender para empresas grandes. Eu sempre fui muito curioso, né? Que eu queria me dar bem, eu ia lá pesquisar. E já era difícil ter acesso. Então, eu acho sensacional que tenha perto da gente algo que puxado para esse tipo de coisa, né? Um curso presencial ali perto da gente, para a gente poder desenvolver as técnicas, as ideias. Muito, muito legal. Principalmente no nosso meio, que é muito difícil de achar e de encontrar conhecimento. Né? Isso aí, Moab, isso aí. Então, faça igualmente nossos amigos aqui, né, da RH Criativa, venha para cá somar conosco, venha participar desse movimento, comprar seus ingressos, fazer esse movimento e buscar conhecimento, como o Moab diz ali. Então, a gente entendemos que todo mundo tem uma necessidade, e essa necessidade fez acontecer esse movimento do nosso podcast, que é um podcast da comunicação visual, onde você pode comunicar e trazendo essa novidade aí de treinamentos, né? Treinamentos, conhecimento, que eu acho que isso é muito importante para todos nós. E, pessoal, assine aí, clica aí embaixo o sininho, adicione a gente, manda para mais gente. Lembrando que toda sexta-feira a gente está aqui ao vivo, viu? Ao vivo. E aí eu acho que vamos chegar em mais gente. Então, adiciona todo mundo, manda para os amigos, manda para a galera da comunicação visual, para o pessoal da gráfica, que eu acho que vamos chegar em mais gente, dependendo de vocês aí que está do outro lado da telinha. Rafael, conte aqui para mim, Rafael, o que te motivou? Eu sei que você é filho de um dos nossos parceiros aí da comunicação visual, nosso amigo aí, que também faz parte do nosso movimento, está sempre presente conosco, né? E Giovanni é uma grande pessoa, um abraço para você, Giovanni. Você vai vir para cá também falar conosco aqui. O Giovanni faz parte do Dinossauros, da comunicação visual. Mas, sendo filho de alguém da comunicação visual, o que te motivou, Rafael? Me fale para mim, o que te motivou para esse negócio? Bora lá, né? Desde o início, quando eu trabalhava com meu pai, eu sempre tive aquela ideia de ter o meu negócio, né? Porque, nossa, eu admirava demais. Ainda admiro muito meu pai, né? Ao ponto que chegou e o nível que tá chegando, as coisas que está construindo, né? Sempre tive aquela ideia na minha cabeça. Se meu pai é capaz, por que eu não sou? Entendeu? O que eu vou fazer diferente, né? Infelizmente, a gente acabou que não dando certo trabalhando junto, né? Porque são ideias diferentes, né? Mas é só no trabalho em si, na vida pessoal, todo mundo se dá bem e tal.
E eu sempre tive aquela ideia de ter meu negócio, velho. Hoje eu vejo que o pessoal estão buscando inovações, né? Na área. E os dinossauros, como fala Redinei, estão muito presos. Alguns sim ainda renovam tal, mas estão muito presos na logística antiga, né? Quando eu me sentava com o Moab para conversar, eu falava, ô Moab, esse projeto 3D aqui, ó que da hora, velho. Pô, esse adesivo aqui, ó que diferente e tal. Ninguém faz, né? E a gente tenta inovar na área com isso, né? Junto com os projetos de acrílico, né? Aos poucos a gente vai se aprimorando, se aperfeiçoando, né? E eu trabalhei em outras empresas também, como por exemplo na Home Design, passei um bom tempo na Home Design. Um beijo, Cleitinha. Aprendi demais com ela, né? Aprendi muitas coisas boas. Cada lugar que eu trabalhei, cada lugar que eu passei, eu sempre observava os erros e os acertos das pessoas. Eu levava aquilo para minha vida. Eu costumo dizer que eu sempre trabalhei para eles como se eu trabalhasse para mim mesmo, né? Com certeza eu não era o melhor funcionário, eu vacilava muito, entendeu? Mas eu nunca abaixava a cabeça, né? Cada reclamações que eu tive sobre minha pessoa, eu levava como aprendizado para poder melhorar, para ser a pessoa que eu sou e quem eu pretendo me tornar, né? E... Nossa, até buguei aqui. Eita, Rafael aí bugou, viu? Mas isso é verdade, Rafael. Ao vivo, programa ao vivo é assim mesmo. Programa ao vivo ele deixa a gente tenso. E eu falo Aham. direto. Os Aí- caras vêm pra cá e fica. Mas pode ficar à vontade, Rafael. O programa é todo seu, cara. Fica à Aham. vontade. Aí quando eu sentava, quando eu conheci Moab, inclusive que não faz muito tempo que a gente conhece, a gente conheceu há pouco tempo, Moab trabalhava na empresa que eu trabalhava, na empresa parceira que eu trabalhava na época, né? E de vez em quando ele fazia umas artes pra mim, né? Eu costumava falar, ô Moab, você me salvar de Moab, fazer artezinha de 10 conto, artezinha de 15 conto, 20 conto na arte. Pra eu entregar meu servicinho ali por fora e tal. Aí tem uma vez que a gente sentou assim, falei, pô, velho, meu sonho é montar meu negócio, tá? Moab, meu sonho também. Falei, Moab, nós dois trabalhasse junto. Como é que você acha que vai ser? Eu, Rafa, acho que dá certo. Você é meio doido da cabeça. Eu sou doido também. Ô, Moab, então deixa eu entender aqui. Esse namoro, ele já tava rolando já há um tempinho já. Já, Lá ele, de certa forma, estava. não, Tava. já Esse tinha um certo namoro- relacionamento já ali. tinha uma relação ali. Esse namoro, ele já tava. Já. Já vinha um tempo já, né? Já tava fazendo arte de graça pra ele. Não, de graça não, eu pagava. Olha aí, ó. Barato, Ó, mas pagava. você que tá do outro lado aí ouvindo aí, que já foi patrão desses dois aí, ó. Aí onde estão se entregando agora ao vivo, viu? Fazendo Barato, arte mas eu 0800. Era baratinho, mas ele pagava Mas certinho. conta aí, Moab. Completa esse negócio dele aí. Como é que é? Foi esse início aí? Aí ele me procurava, ô, amigo, eu tô sabendo que você faz arte, né? Você é designer. Eu falei, faço design, faço. Aí, quanto é que você compra fazer essa arte aqui, né? Eu gostava de ganhar um dinheiro rápido, eu avaliava ali o serviço. Os trampos que ele trazia era sempre um serviço fácil, né? Uns adesivos ali pra colar uma faixa de porta, um negócio ali. 10 conto, 15 reais, 20 conto. Eu, beleza, filé, nem chorava, né? Claro que nem chorava, fazia baratinho. E ali ele ia me passando os serviços, né? Na época eu trabalhei, quando a gente ele me conheceu na verdade lá na UCAP, que ele ia lá às vezes buscar adesivo, eu tava lá na sala, né, no computador fazendo arte, né? Impressão na Na época. sala de impressão, né? E aí ele pegou e entrou em contato para poder estar fazendo arte comigo, né? Ele até falou, pô, vai tem uma pessoa aí que metia a faca nas artes para mim, aí ia ver chorando, né? Aí eu fui e dei uma moral pra ele, fiz umas artezinhas baratinhas pra ele. E aí ele começou a relação, me mandava arte direto, pai ia lá, fazia, entregava, ele já vinha com outra e acertava. A vida enrolava um pouquinho pra pagar, né, Moab? E eu às vezes me enrolava pra entregar também, e tava tudo certo. Ô, Moab, mas vem cá. Você também, com certeza, teve o mesmo processo, né? E o que te motivou para esse negócio? Que eu sei que você tem uma galera boa aí, que é parente seu, que faz parte do grupo de família, está envolvido na comunicação visual. Mas você, Moab, como é que esse negócio chegou para você? Como é que chegou? Me fala aí. Cara, primeiro eu vou agradecer meu tio Hércules, né? Que alguns conhecem como Atos, mas o nome dele mesmo é Hércules. Já manda um abraço né? pro mesmo. Abraço, tio.
Amo você. Eu estava trabalhando na época na CPS, que não sei se alguém conhece. Eu trabalhava na CPS que têmpera, né? Uma têmpera de vidro que tem aqui em Teixeira, lá no Polo Industrial. Eu saí de lá, né? Já pensando em ingressar na área do design, aí ele foi e me chamou para conversar. Falou, ô meu filho, você não. Como é que tá? Você tá parado? Eu tô parado, tio. Tô procurando novas ideias, novas áreas para trabalhar, né? Sair da indústria. Aí ele, por que você não vem trabalhar aqui em Jefinho, né? Lá em Jefferson? Eu falei, mesmo, como é que seria aí? Ah, você vem, trabalha de design, vendedor e tal, você comunica bem, você sabe conversar. Isso foi em que ano, Moab? Cara, isso foi no ano de 2002, se eu não me engano. Isso foi o seu primeiro O primeiro início na Isso. comunicação visual. Na comunicação visual. Isso através de atos. Através de atos. Eu já trabalhava como designer gráfico freelancer. Correto. Só que só mídia, né? Correto. Ali, redes sociais, né? Isso em casa, um trabalho em casa. Home office. Eu trabalhava na empresa e em casa fazia o meu por fora ali, fazendo uns trampozinhos. Correto. Mas comunicação visual mesmo foi Atos que foi, me deu uma oportunidade, me chamou lá, né? Para poder ter uma experiência de vendedor lá. Logo depois ele foi embora para Portugal e eu fiquei lá nas vendas lá em Jefferson, né? Abraço Jefferson, abraço Loura. Me deram a oportunidade, fiquei lá como designer e vendedor por um bom tempo. Eu fiquei mais de um ano, ficou um ano e meio mais ou menos, né? Fiquei um ano e meio, né? Depois aí eu saí e eu fui de vendedor, trabalhei de vendedor lá para Carlos. Abraço Carlos, cara gente boa, coração bom. Me deu a oportunidade lá também, fui trabalhar de vendedor lá. Então, dentro da comunicação visual, Ney, eu sempre tive ali design gráfico, vendas. Essa foi minha praia, sempre foi minha praia. Até hoje, minha maior afinidade é arte e vendas. Rafael até fica me zoando, mas demora 2 anos para colar um adesivo, porque minha praia não é produção, minha praia é arte e vendas. Eu não tenho a agilidade que ele tem para poder desenvolver ali na produção. Né? Uhum. E até por causa da experiência que eu tive foi essa. Design e vendas. Ali em Jefinho fica ali mais ou menos 1 ano e meio, né? Foi lá em Jefinho, inclusive, que eu consegui comprar minha primeira moto. Eu lembro como se fosse hoje. Agradece o homem lá. Já agradece. E ele me ajudou. Ele deu o nome dele lá, né? E fui abatendo ali no salário. Né? Ele me ajudou demais. Se não fosse ele, não teria... Mas tá tudo quitado com ele. Já tá quitado, graças Tá a Deus. mesmo, Moab, olha. Pode ligar para ele, pode perguntar. Pode ligar para você, né, Jefinho? E aí? Continua, fala aí para nós. E aí, né, consegui... A primeira motinha foi andar free speed. Né, que aí eu comprei, quando saí da outra empresa, a motinha que andava mais na oficina do que andando, mas estava lá. Aí, bravo galho. E aí eu consegui me libertar dela, que eu comprei uma moto da minha tia, né? E aí Jefinho me ajudou, ele deu o nome dele lá tal, eu fui abatendo no salário, né? Foi uma experiência muito boa, eu me desenvolvi muito, né? Eu comecei a conhecer o que era placa, o que era CM, né? Comecei a conhecer o que era adesivo ali, né? Como eu cresci num ambiente familiar onde meus tios todos são da área, né? Tem Gel, Clóvis, Atos, Damásio. Inclusive, Atos e Damásio trabalhavam lá em Jefinho também. Abraço, Damásio. Abraço, tio Clóvis, tio Gel. Todos amo de coração. Né? Tive muita experiência com cada um deles. Inclusive, a influência de eu querer entrar para a área foram deles, porque eu sabia que eles já trabalhavam. Né? Mas Atos me deu essa oportunidade de estar entrando lá. Né? Eu já tinha essa influência da família ali. Eu entrei, desenvolvi e me aprofundei mais nessas áreas aí que eu falei para vocês. Fui para Carlos, aí eu fui lá para onde? Pedra 3D. E nisso eu tinha jogado meu currículo lá na Aurora, né? O pessoal pessoal de RH, né? E eu fiz algumas entrevistas e aí eu tinha 2 entrevistas marcadas. Eu tinha uma com a Nanuque Consórcio e tinha uma com Pedra 3D, na época o Carol. Aí eu fiquei, rapaz, qual que eu vou? Eu falei, eu vou no mais certo. Eu sou da área, já tenho experiência aqui, não vou trocar o certo pelo duvidoso. Fui lá trabalhar com a... Era a minha área, né? Comunicação, mais ou menos ali comunicação visual, mais puxado para a área da distribuição, né? Distribuidora, mas ainda era ali dentro da minha área, eu fui aquilo que era mais confiável. E aí a gente, depois dali da Petra, que eu e Rafael começou a juntar as ideias. Eu tinha vontade de abrir meu negócio
Com certeza. Excelente, viu? Excelente. Todo mundo tem uma história, tá vendo aí? Sim. Então, você que está do outro lado, nos assistindo aí, nessa sexta-feira, sexta gostosa, maravilhosa, cara, venha para cá fazer parte desse movimento que é da comunicação visual, onde você pode comunicar. Pode vir comunicar qualquer um de qualquer cidade, desde quando fala, não, eu vou lá contar minha história, vou contar meus desafios, que todo mundo tem história. E aí, você agora vai ficar conhecendo a história do casal de sócios, Aê, viu? Casal de sócios, que é o Moab e o Rafael. Aham. Então, Rafael, e aí? Me fala para mim e para quem está do outro lado assistindo, qual foi o maior desafio hoje na comunicação visual na sua vida? Bora lá. Quando eu e Moab sentou para conversar, para realmente colocar em prática, fazer acontecer, eu tava com a seguinte ideia. Eu falei assim, Moab, o que você acha da ideia da gente focar somente no envelopamento e no letreiro? Aí eu falei assim, Rafael, por que focar só nisso, sendo que a área de comunicação visual é muito ampla? É gigantesca, tem uma variedade imensa. Eu parei para pensar, Moab, tem razão. Então bora fazer, né? É, o desafio, Ney, na minha humilde opinião, Correto. não é a gente conseguir hoje produzir, fazer os trem acontecer, esse tipo de coisa assim. É mais lidar com a galera da área lá fora, velho. Por quê? Hoje em dia tem muita gente aí que fica queimando a língua nos outros, né? E quando é queimando a língua nos outros, é queimando o preço. Claro que isso não é um problema, né? Porque hoje, Teixeira é uma cidade que desenvolveu tanto que, apesar da quantidade de gente na área, e fora a gente aí que tem aí, que pega serviço por fora aí, não falta serviço de jeito nenhum, velho. Ainda nisso o pessoal reclama falta de mão de obra em Teixeira, entendeu? Mas eu acho que, na minha opinião, se os pessoais da área fosse mais unido, fosse mais amigo, poderia melhorar ainda mais para todo mundo em si, né? Porque, velho, tem alguns pontos que acontecem que eu não entendo, velho. Foi igual um caso que aconteceu esses dias, que eu até comentei com o Moab. Eu tinha ido numa loja no centro passar um orçamento de um adesivo, eu medi a parede lá, e era um tipo de serviço específico, né? Que tinha que ter uma cor específica. Eu lembro que eu cobrei, foi R$ 450 da mulher da loja, né? Aí, a mulher da loja falou que ia ver e ia me dar um retorno. No outro dia eu mandei uma mensagem. E aí, vamos fechar o serviço? Ela, não, eu chamei fulano aqui, me cobrou R$ 250. Eu parei pra fazer as contas, R$ 250 não pagava nem um adesivo. Entendeu? É o trocar 6 por meia dúzia. Sempre a gente vem falando disso aqui, que o que tem de gente trocando 6 por meia dúzia. Eu não sei como é que esse povo Sim, tá fazendo pra exatamente. sobreviver, Rafael. Não sei. Exatamente, entendeu? Eu tenho um seguinte ditado. Tem um cliente que vai pagar mais barato e tem um cliente que vai pagar mais caro. Não tem jeito, entendeu? Porque aqueles clientes que ficam chorando pelo preço são normalmente aqueles clientes mais trabalhosos que tem. Que é detalhista até com o espaçamento da letra. E tem aquele cliente que você vai dar seu valor, ele vai pagar você aquele valor, você vai entregar o serviço, acabou, entendeu? Então acho que não há necessidade disso, entendeu? Não tem ninguém passando fome. Agora, a necessidade disso eu não sei. É um desafio, né, Rafael? Esse é o maior isso aí. desafio. Eu acredito mesmo. Esse desafio aí, eu acho que todo mundo passa, porque é lidar com um tipo de gente que, cara, não faz cálculo, né? Hoje você tem que fazer cálculo. Tá na comunicação visual ou em qualquer área, você tem que fazer cálculo. Cálculo do material, cálculo da hora envolvida nesse negócio. Então, assim, hoje, se o cara não fizer cálculo, fazer uma gestão do seu negócio, ele vai passar. Ele vai passar e aí é onde você vai perguntar, cadê aquela empresa? Cadê aquele pessoal que fazia isso? Sumiu. Por quê? Porque é o tipo desse serviço aí que ele acabou de contar aqui. Que o cara, ele tinha um orçamento de 400 e poucos reais e o cara vende por 200 e pouco. Praticamente é o custo do material. Então, realmente, isso é um desafio gigante. Mas me fala aí, Moab, e você também tem muitos desafios na comunicação visual? Você teve muitos desafios ontem hoje na comunicação visual? Tem muito desafio, né? Um dos desafios é o conhecimento.
às vezes você vai precisar de pessoas para você obter esse conhecimento. Você precisa de, por isso que você precisa ter parceiros, você precisa ter amizade, você precisa ter conhecidos, chegados, né? E um dos desafios é o conhecimento. E outro desafio também que eu encontrei dentro da empresa, que foi depois que eu comecei a viver. Eu não sei se ia chegar nessa pergunta, mas já adiantando um pouco, quando a gente começou, né? A gente começou lá na casa de Rafael mesmo, não tinha empresa. Na época eu até vendi meu sofá Rafael pra montar a empresa. vendeu o sofá dele, deixou a sala vazia. Pra gente começar a fazer um negócio, a gente montou uma mesa lá com metalon, botou uma chapa de MDF. MDF em cima, e ali a gente começou a trabalhar ali, né? A gente tinha até vergonha de receber os clientes lá, era assim mesmo só produção, reunião ali, fazer arte ali, tal, mas ia pra rua entregar o serviço. Hoje a gente tem a nossa lojinha ali, que a gente pode receber os clientes bem organizado. E um dos desafios é organização de uma empresa. Com certeza. Que a Isso gente aí- só começou a sentir na pele depois que a gente começou a viver. Eu gosto de falar, a gente somos da nova geração. Então, muita coisa que a gente não sabia, a gente começou a descobrir agora, a gente começou a viver agora. Através de... Ô Moab, eu acredito, realmente os desafios, eles são tantos. É muito, São muitos. Mas vocês viveram duas situações. Uma situação que é viver o lado do ser colaborador, Isso. ser um profissional liberal, e hoje é a parte de ser patrão. Uhum. Então, hoje você está sentindo na pele. Talvez você até passou por uma empresa que talvez um patrão seu já comentou, ó, Moab, ô, Rafael, é assim, é assado. E aí depois você fala, cara, hoje eu estou sentindo na pele o que é ser patrão. Com O certeza. desafio, ele acontece, né, O Moab? desafio acontece demais. E eu até brinco, né? Falo, rapaz, eu falava tanto, né? A gente, quando é funcionário, a gente acha que o problema está sempre no patrão. Mas depois que a gente vira patrão, a gente vê realmente como as coisas acontecem, né? Hoje você vê com outros olhos, né? Hoje eu vejo com os outros olhos. E uma organização dentro da empresa é outro nível, é um dos maiores desafios, né? A gente vai descobrindo aos poucos. Por exemplo, a gente quando começa, a gente meio que é uma urgência. Aham. Uma urgência. O que é uma urgência? Você é plotador, você é designer, você é vendedor, você é da área administrativa, você é atendente, você é tudo, né? E quando você trabalha nessa forma de urgência, você entra num buraco tão grande de problemas, um atrás do outro. Primeiro, por exemplo, você tem que passar um orçamento. Só que aí você lembrou que tinha marcado um envelopamento para as 3 horas. Você tinha que passar o orçamento ali 3 horas também. Você já vai deixar de passar o orçamento para ir lá fazer esse serviço. Né? Nisso entrou em contato, nesse meu tempo que você estava fazendo serviço, entrou mais 2 clientes em contato querendo orçamento. Só que você não pôde responder porque você estava fazendo o serviço. Aí esses clientes achou que você deixou ele no vácuo, que não teve um bom atendimento porque você não teve atenção. Então a gente descobriu, precisa organizar. Você precisa dividir tarefas, você precisa colocar cada pessoa no seu lugar, você precisa separar bem o seu tempo, quando fazer, quem vai fazer, né? E isso a gente descobriu da pior forma. A gente descobriu da pior forma. Pela necessidade, Pela né? necessidade. Hoje a gente é bem ciente disso, graças a Deus a gente organiza a nossa empresa. Né? E o tempo que eu trabalhei na Petro, eu consegui aprender bastante coisa em questão de organização. Eu já comecei logo de cara colocando um sistema, porque eu vi que é muito mais organizado você ter um sistema, você cadastra os produtos, né? Eu não tive a sorte de ter sistema nos lugares que eu trabalhei, mas faz muita diferença. Mas lá na Petra você teve Não, na sistema. Petra eu tive. Não, e- Inclusive, Vamos eu aprendi defender lá. essa bandeira aí, Inclusive, viu? eu aprendi lá. Sim, esse negócio do sistema realmente faz toda a diferença, né? Lá na nossa empresa, eu sou aquele tipo de cara que eu sou mais a moda antiga, né? Que eu passo os orçamentos, eu faço o cálculo na calculadora, mando pro cliente. Aí Moab, ele até me xinga, né? Por causa disso, reta comigo, Rafael, eu tenho um sistema aqui pra quê? Só que eu sou meio cabeça dura, velho, pra esse tipo de coisa. Mas só que como um ser humano, né? A gente tem que se adaptar às coisas, né? No caso, tem que se evoluir. Graças a Moab, né? Esse conhecimento que ele teve lá com a Petra, eu aprimorei muito, eu percebi a facilidade, a diferença que faz você ter um sistema na sua empresa, que até para passar um orçamento é mais rápido, fica mais profissional a forma que a gente passa o orçamento e facilita muitas coisas, velho, ter o orçamento, né? Hoje, quem toma mais conta do sistema é Moab. Normalmente, a gente tenta dividir
as tarefas para tentar ser o mais organizado e produtivo possível. Só que, mesmo assim, isso é uma tarefa muito difícil, velho, na organização, né? E fora isso, que é um ambiente de trabalho também, né? Que um exemplo, um ambiente organizado, o trabalho flui melhor, a organização é melhor. Só que isso também é difícil, né? Porque a gente é um pouco meio que relaxado, né? Às vezes a gente tá fazendo serviço ali e deixa a mesa tudo suja. Eu vou lá, vamos lá, pega aquela mesa lá, tu vai limpar não? Não, eu já ia limpar. E até reta comigo, né? A mesma coisa vice-versa. Mas a gente sempre tenta se organizar o máximo possível para poder ter um melhor atendimento, ter um melhor trabalho, para Ô, poder ô, atender ô, melhor os ô, clientes. Rafael, nós lá na empresa lá, né? Rola tem uma crítica. O pessoal pontua falando, cara, você ensina demais as pessoas. Mas eu acredito, Moab e Rafael, quem ensina aprende mais ainda. Então, eu não vou me cansar de ensinar. Moab aqui é prova viva. Ele esteve na minha empresa, né, por um bom tempo e ele aprendeu muito lá. Ele está aqui, né, presente, falando disso. Então, assim, eu não vou me cansar de ensinar. E isso hoje, esse movimento, Moab, que nós estamos fazendo, é para ensinar as pessoas. Com certeza. É para ensinar as pessoas em todas as áreas, trazer conhecimento. Eu acho que é muito importante. Então, por isso que a gente fazemos esse movimento, pessoal, aonde você pode comunicar. Venha fazer parte desse movimento conosco. Toda sexta-feira, ao vivo, às 7h30. Não fique de fora. Entendeu? Então, convida seus parentes aí, ó, mande esse link aí para os seus parceiros, seus colegas, porque sempre vai ter alguém aqui onde vai trazer ensinamentos, lições de vida, situações, e aí abre a chavinha, né, de cada um que está do outro lado, até com alguma fala aqui que vai servir para alguém. Com E certeza. aí eu não vou deixar de falar também, os meninos, dos nossos patrocinadores. Nós tem a Rhino Máquinas, ela está presente aqui nesse negócio da comunicação visual, onde você precisa de máquinas para seu negócio, você vai comprar máquinas da Rhino. Nós temos lá umas 2, 3 máquinas da Rhino muito boa. E aí, também, pessoal, o pessoal da Cristal e Cores está presente nesse negócio, onde vai trazer um curso, né, o curso na prática. Irá acontecer 2 dias esse curso, onde você vai aprender a moldar, dobragem, colagem, corte de acrílico especial. Então, todos vocês estão convidados para fazer esse movimento aqui conosco, na cidade de Teixeira de Freitas. Aí, no link, você vai encontrar no QR Code, onde você vai acessar, adicionar, e você vai ter esse acesso do link do curso. Você entendeu? Então, eu vou falar para vocês, cara, não fique de fora. Venha fazer parte desse movimento, venha para cá, participar conosco. Também o pessoal da VP Máquinas vai estar presente aqui em Teixeira de Freitas nesse curso maravilhoso que oferecemos para vocês. Lembrando aqui, pessoal, a produção está me recordando aqui que nós temos um patrocínio forte aqui, que é do som e da sonorização aqui, Soncito. Soncito, ele é o top, viu? Soncito, um abraço aí, viu? Você que está do outro lado fornecendo esse equipamento de som maravilhoso, você tem um abraço aqui de todos nós, da equipe aqui do podcast, aonde você pode comunicar. Soncito, um abraço e obrigado por esse equipamento maravilhoso. Moab, é como eu te falei, as pessoas têm comentado, cara, realmente você vai trazer esse curso, esse treinamento aqui para a cidade de Teixeira de Freitas? Moab, enquanto você, junto aqui com o Rafael, vai lá em São Paulo, gastar passagem de avião, hospedagem, para um treinamento, fizemos diferente. Estamos trazendo aonde vai juntar aí 6 profissionais para dar esse treinamento ao vivo, a cores, aonde você, na prática ali, Rafael, onde você pode chegar e tirar suas dúvidas e aprimorar mais ainda aquilo que você já tem. Eu sei que todo mundo sabe alguma coisa, mas sempre tem uma coisinha que fica faltando. E aí, nesse momento, você pega e fala, top, virou a chave, olha, eu não sabia disso. Então, vocês também vão estar presentes, né, os meninos, aqui conosco nesse treinamento? Vamos, se Deus quiser. Vamos tá lá. É isso aí, né? Aprimorar é cada vez mais melhor, né? Aumentar o Com certeza. portfólio, né, daquilo que a gente pode oferecer para os nossos clientes. Gente. E valor a gente coloca nas coisas. Tem uma grande diferença. Um exemplo, eu tenho um pedaço de acrílico. Se eu pegar esse pedaço de acrílico, talvez pode não valer muita coisa. Um pedaço do tamanho de uma folha A4.
Se eu pegar desse mesmo acrílico no tamanho de uma folha e eu pegar nele 6 centímetros nele e dobrar, ele já não é mais um pedaço de acrílico, ele é um display de mesa. Viu aí? Entendeu? É isso aí. Ó. Mas aí a gente precisa descobrir como agregar valor a uma matéria-prima. Aí para isso a gente precisa buscar conhecimento. E é por isso que eu... Ô, Moab, que na tiver. sua mesa aí mesmo, tem uma tem peça uma nobre peça de aqui. acrílico, né? Que a gente fizemos com a logo aí do nosso podcast. E aí é isso, o acrílico ele é nobre. Então dá para você fazer muita coisa com acrílico, viu, Rafael? Você tem Dá. produzido bastante lá, né, Rafael? Sim, uma infinidade de coisas, de variedade, entendeu? E são coisas assim que normalmente quem procura mais para fazer trabalho de acrílico são as mulheres, né? Porque as mulheres são mais delicadas, esse tipo de coisa. Tem um trabalho mesmo que a gente faz que as mulheres, nossa, fica apaixonada. Esse dia mesmo nós fizemos um coraçãozinho com uma gravação a laser para ficar em copo gravatura, em formatura. Ela ficou apaixonada, velho. Então, tipo, dá para fazer 1 milhão de coisas. Basta a gente usar a nossa criatividade, aproveitar do conhecimento que a gente vai estar aperfeiçoando. Eu admiro demais, né, a sua ideia de trazer o curso pra gente, né? Porque mexer com acrílico está sendo uma das nossas maiores dificuldades, porque não tem muitas coisas, né? Tipo assim, fala como é que se faz, o procedimento e tal. A gente meio que anda aprendendo na raça como é que faz algumas coisas. Esse curso seu vai ajudar bastante a gente, viu? Mas é isso aí, Rafael. Eu tenho falado bastante, não vou me cansar. Por quê? Porque já teve os críticos. Falou, cara, você vai prostituir o comércio, o negócio da comunicação visual vai prostituir. Eu acredito que não, Rafael. Concordo. É porque aí que vai que nem aquela fala que eu falei mais cedo, né? Tem espaço para todo mundo. O sol tá para todos. Tem muita gente aqui no Teixeira, entendeu? Não só no Teixeira, como cidade afora. O pessoal fica com medo de perder espaço, começa a poluir. Não, gente. Só vai melhorar mais ainda as coisas pra gente, entendeu? Pode trazer mais, né? Traz mais novidade pra gente Mas aí vamos que sim. estamos à espera, Vamos sim. entendeu? Nós temos uma loja recheada ali de produto da comunicação visual. Com certeza. Onde você fica à vontade. Eu tenho certeza que vocês dois foram bem atendidos lá no nosso Sim. negócio. As meninas estão sempre preparadas, treinadas, fina no que elas fazem, que é atender com excelência. Eu gosto de... Eu falo com um hábito direto, que eu gosto sempre de tirar um tempo, tirar umas meia horinha pra poder dar um pulinho lá na sua loja lá, que às vezes você mostra pra gente umas novidades lá, Tomar né? um café, Tomar um comer café. aquele bolinho. Sim, às vezes vocês mostram umas coisas pra gente que a gente nem sabia que existia, que facilita até na instalação do serviço, né? Que dá pra gente acrescentar no nosso portfólio. Assim aí, mano, dá pra nós vender isso aqui. Pô, mano, eu tava pesquisando isso aqui na internet esse dia, daí tem bem aqui, né, mano? A ideia é essa, é porque eu acho, pessoal, não, tenho certeza, o que é bom, ele tem que ser pautado, tem que ser divulgado, tem que trazer para as pessoas. Outro dia, Moab, um parceiro nosso, né, ele falou comigo assim, falou, Ney, eu estou satisfeito, hoje eu mudei a cara do meu negócio, da comunicação visual, com o seu negócio. Eu mudei a cara do meu negócio com o seu negócio. Eu falei, como assim, Marcos? Ele é lá da Gigabyte, lá de Nova Viçosa. Marcos Gigabyte de Nova Viçosa. Ele, cara, hoje eu consigo trazer para o meu cliente um neon LED, que eu não tinha acesso. Eu consigo trazer uma peça nobre de acrílico, que eu não tinha acesso. Eu consigo ter um corte especializado, que eu não tinha acesso. Quando eu precisava de uma chapa de ACM, vinha de Vitória do Espírito Santo, chegava amassada, frete caro. Hoje eu tenho acesso. Então, cara, a gente faz de tudo para trazer novidade para todo mundo. Então, eu acredito que você pode desagradar meia dúzia, talvez, mas eu acho que a maioria está satisfeito com esse negócio. Sempre vai ter aquelas pessoas que vão criticar, né, Ney? Não tem jeito, né? Mas, fora isso, tem muitas pessoas satisfeitas como a gente, né? Mas eu acredito. Com certeza. Ô, Moab, nós falamos aqui junto com o Rafael e você, mas me fala aí, tem quanto tempo que vocês abriram esse negócio de vocês? Conta um pouco mais aí. Tem pouquinho tempo. Já tem quantos anos já? Não tem, a gente bebê? É literalmente bebê? nova geração. Vai fazer um ano ainda, gente. Pra vocês terem Tem muita ideia. coisa pela frente ainda pra vir. Muita coisa. A gente tem meses, mas parece que a gente já viveu anos. Né? A gente já viveu anos, né? Ô, Moab, qual foi a maior conquista nesse negócio seus aí? Me conta aí. Deve ter uma conquista, né? Eu sei que tem mais ainda conquista vir, mas conta aqui pra nós, quem tá do outro lado assistindo. Qual foi
a maior conquista, desafio eu sei que teve, já contou muito desafio, mas sempre tem uma conquista. Qual foi a maior conquista que você já teve nesse negócio? Cara, recentemente a gente adquiriu a nossa CNC Laser, né? Foi uma realização pra gente, porque em tão pouco tempo a gente conseguiu fazer um investimento nesse nível, né, Rafael? Uhum. E foi assim, uma realização de um sonho mesmo, né? De ter um equipamento nesse nível. A gente sabe que não é fácil adquirir um equipamento desse, né? Não é barato também, mas graças a muita luta, muito trabalho, né? Muito comprometimento com os clientes, com o serviço, a gente teve demanda para isso também, né? Ney ajudou a gente pra caramba nesse meio tempo, porque a gente começou a produzir bastante acrílico, cliente procurando. Aí até a gente tomar a decisão que a gente estava pronto para fazer um investimento desse, né? A gente viu que a gente tinha demanda. Foi uma das nossas maiores conquistas, Diner. Foi essa máquina. Até porque a gente vê de onde a gente veio. A gente estava lá no quintal da casa dele, lá na sala dele. Ele vendeu o sofá dele para a gente poder. A gente Montar tinha o espaço vergonha. Você tem ideia, gente? A gente tinha vergonha de receber o cliente lá, porque não era um ambiente profissional. Sim, Era sim. muito amador. Era. Era muito amador, sabe? Bem a coisa assim. Assim, tudo com muito carinho, tudo montadinho no seu lugar, né? Era. Foi o nosso começo, mas não era o ambiente assim que você tem um prazer de vem cá fazer um orçamento, senta aqui, entendeu? Aí até Rolava uma preocupação, né? rolava, porque o Maria. visual importa, né? Por isso que o nome já diz tudo, comunicação visual. E vocês não estavam tendo visual ainda no Não tinha negócio. visual, É só muito tinha- interessante, só tinha viu? comunicação. O visual não estava rolando, não. Não. Até que tanto quando nós sentou pra conversar, né, pra literalmente começar, aí o Moab borrava. Não vai começar aonde? Onde é que não vai separar o material, vai produzir? Ô, Moab, lá em casa lá, a sala lá é grande lá, eu moro sozinho mesmo. Vou vender o sofá lá, vou montar você lá em casa lá, pô. Você leva, inclusive o computador é dele, ele levou o computador dele pra lá. Você leva o computador pra lá, mas trabalha lá, meu amor. Será que vai dar Isso- certo? Eu vou lá ver. É isso que eu falo. Isso é um casamento. Era, mano, sempre teve um cara ali. Um botou uma tampa, outro botou uma panela. Eu costumo falar pra Moab que eu sou amante dele. Pra- Aí, pra ó. mulher dele. A mulher dele fica só vendendo comigo, né? Ô, Moab, você é casado, né, Moab? Sou casado. E bem casado. E muito bem casado. Manda um abraço lá pra esposa e a filha, né, Moab? Minha filha, meu filhinho, beijo, amor, Brenda Lima Fernandes. E minha filhinha Agnes e meu filhinho Estevam, teu filhinho de 6 meses, tá lá, começando a se alimentar agora. Ó, e outra coisa, eu tô aqui, Rafael, falando, o Moab ali complementou, é isso mesmo. Eu vou ter que contar uma passagem, Moab. O que aconteceu? Um tempo atrás, cara, tinha um cliente, parceiro nosso também, que ele fazia muito serviço lá na empresa. E aí, um belo dia, ele sumiu. Ele sumiu e não me atendia mais, não estava me devendo nada, não era nada de cobrança. E aí, passaram um tempo, eu consegui falar com ele. Perguntei para ele, os meninos, o que aconteceu, fulano? Você sumiu? E aí, ele sem graça e tal. Mas depois eu descobri que todo mundo é livre, normal. Ele tinha comprado uma máquina. E esse é um dos motivos de ter sumido de lá do meu negócio. Só que eu acho que não precisava isso, os meninos. Vocês fizeram diferente, a nova geração aqui fizeram diferente, pessoal. Compraram uma máquina e foram para lá me perguntar quais eram os detalhes, como é que... a orientação. Foi isso que vocês foram buscar. Orientação de corte, matéria-prima, e eu abracei a causa junto com eles. Eles são meus clientes, sou fornecedor de insumo para eles, e eles têm máquina. Ideias eu trago para eles. Para mim, isso é tudo normal, gente. A gente só tem que somar mais. Então, não existe concorrente. Existe concorrente, Rafael? Não. Ô, Ney, Não. uma coisa que em Moab a gente fica tentando levar, né? É, primeiramente, a ter gratidão, né? Até porque se não fosse, vou falar assim, um acrílico, né? Um acrílico, a gente não estaria no nível que estariam hoje, né, Moab? Dependendo só, literalmente, o comum da comunicação visual. A gente não estaria do nível que estamos hoje, né? E fora que a gente quer ser amigo de todo mundo, velho. A gente quer ser amigo de todo mundo, a gente não quer passar a perna em ninguém, entendeu? A gente acha que tem espaço para todo mundo, entendeu? Inclusive, tem algumas empresas que terceirizam o nosso serviço, como, por exemplo, nossa mão de obra, a gente vai lá, ajuda, faz o serviço deles como se fosse o nosso, entendeu? E a gente não deixa fazer nada para ninguém, não. A gente sempre ajuda as pessoas sempre que pode, né? Até que tanto
minha profissão mesmo é impressor, né? De vez em quando tem um amigo meu, Gabriel, ele me ajuda demais da conta, né? Gabrielzão. Dá planejar. Vai vir aqui também, viu, Gabriel? Você que ficou falando aí, ó, questionando. Não vai me levar lá, não. Só tá levando o dinossauro. Ó, e tô entrando aqui já com a nova geração da comunicação visual. O Moab tá aqui. Moab é filho da comunicação visual. O Rafael também é. Sim, Vai vir pra cá, viu? Inclusive, Gabriel e André, até a gente costuma Andrezão, brincar, né? a gente Andrezão. costuma brincar que nós três já passou fome junto. Isso aí, ó. Entendeu? A gente fazia vaquinha pra comprar arroz, pra fazer na panela de impressão, que era da mãe dele emprestado. Ia lá no Mercadão, comprava uma porçãozinha de frango frito pra poder juntar nós três a almoçar na época, que a gente não tinha o que comer na época, entendeu? As coisas eram difíceis pra E gente, aí o né? desafio? Era um desafio, mas aquilo ali foi pra fortalecer a gente, né? Pra ensinar as coisas a gente. A gente aprendeu muitas coisas junto naquela época, viu, Ney? Na comunicação visual. Inclusive, a gente conheceu nessa área, na comunicação visual. E hoje tá cada um no seu negócio. Sim, hoje em cada um a gente tem negócio, só que ele sabe, precisar de mim eu vou lá, né? Se eu precisar dele, ele vai lá também. É nosso parceiro lá também. Eles dois são parceiros da gente lá. Entendeu? Ele sempre tá Uhum. presente conosco no nosso negócio, fazendo parte desse movimento, né? Então, eu acho que, acho não, certeza, a novidade, ela tem que ser pautada, ela tem que ser posta e tem que trazer para todos, né, Moab? Tem que trazer para todos e, graças a Deus, eu acho que não tem ninguém que a gente tem alguma inimizade, assim, que a gente não entra na loja, porque é concorrente e tal. Não, a gente tem isso não. Pelo contrário, às vezes eu ligo pros caras mais experientes, "Ô, como é que faz isso aqui mesmo? Isso aqui, né? Como é que faz? Ney, direto, Ney, isso aqui, como é que é isso aqui mesmo? Eu chego ali na entrada da loja, eu tiro foto do mostruário, né? E nem sempre foi esse cara, desde que eu trabalhava lá, ele chegava e falava pros caras, pode tirar foto da máquina, nem fala que é sua, não tem problema não. Aí, ó. Você não tem problema. É muito louco, Moab lembrou de uma coisa interessante aqui. Moab, Isso eu peguei dele, né? Eu chego lá, eu faço o pessoal fingir que é seu, ó, não tem Ô, problema. Moab, isso é muito interessante. Por isso que nós trazemos esse negócio da comunicação visual. Porque muitos falaram até aí que eu estava juntando aqui com a nossa produção, com nossos parceiros, para promover. E não é, cara. Você citou uma coisa muito importante. Moab, quando passou no nosso negócio lá, ele ficava achando interessante a minha fala. O meu parceiro chegava para cortar um material comigo, para encomendar, e o cara entrava para dentro da onde estavam minhas máquinas, e eu falava desse jeito aí que ele falou aí mesmo. É prova viva. Eu falava, cara, pode tirar foto aí, a máquina tá trabalhando, pode falar que é sua. Pode falar pro seu cliente que a máquina é sua, a produção é sua, cara. Então, assim, cara, é soma. Vamos somar. Soma. E tá tudo certo. Hoje eu tenho uma CNC e Ednei tem também. Qual a diferença? Eu não tenho condição de pegar grande quantidade de material. Eu vou para onde? Eu vou lá para Ednei, vou comprar material. Parceria. Lá. Parceria. E vai continuar sendo assim. Né? O dia eu posso não precisar de um acrílico, mas vou precisar de um PU, vou precisar de um parafuso, vou precisar de uma chave. E eu vou continuar comprando lá e a amizade continua do mesmo jeito. Fortalecendo as parcerias, Fortalecendo né, as parcerias, né? Com certeza. Ô, Moab, me fale aqui, nesse meio termo, eu sei que nós temos o lado bom, temos os lados também ruins. E assim, existiu algum erro que você cometeu nesse negócio da comunicação visual, um erro de um serviço, ou um erro que você cometeu que não era para ter feito e que te falou, cara, se eu tivesse feito diferente, isso ficou como uma lição na minha vida. Existiu alguma coisa assim? Existiu várias vezes, né? Dentro da comunicação visual, não tem esse, né? Vai acontecer em algum momento. Principalmente questão de organização e atendimento, né? Hoje a comunicação visual é um pouco queimada por essa questão do atendimento. Correto. Muitos deixam... isso, graças a Deus, eu tive comigo. Eu não gosto de deixar cliente no vácuo. Às vezes esqueceu de entregar um material, aí a pessoa acha que deixar no vácuo é a melhor opção. Deixar o cliente lá esperando a resposta, né? Mas eu já tive problema. Qual foi o meu maior problema, né? Falha aí, que eu considero com erro e eu assumo. Abraçar o mundo. Colocar o braço onde eu não alcanço. Né? E, às vezes, dar falsas esperanças para o cliente. Né? Eu sempre fui muito otimista. Então, às vezes, eu falava, eu vou te entregar tal hora, tal dia. Mas eu não fiz um planejamento para saber se eu vou conseguir entregar. Eu não parei para pensar qual é o serviço que tinha na fila de serviço. Eu não parei para olhar a ordem de serviço. E aí chegava no dia, às vezes, não ia dar para entregar o serviço do cliente
E o cliente ficava chateado, né? Porque o cliente, ele razão. sempre tem razão. Tem um ditado que diz, o cliente sempre tem razão. Até quando você tá certo, ele tá certo. Imagina quando você tá errado. Aí que é pior ainda, né? Então, eu aprendi, né? Não prometo, é muito mais bonito você chegar, ô meu querido, eu não consigo. Dentro desse prazo eu não consigo. Eu consigo te entregar tal dia. Correto. Ah, sério? Sério. E aí, o que vai acontecer? Você dá um prazo até um dia, você pode entregar amanhã, mas você fala que entrega depois. Quando você entregar amanhã, que é o dia que você pode, o campo entregou antes, cara. Isso é importante, viu? É muito importante, faz toda a diferença. Então, isso eu aprendi. Eu já errei muito nisso, nessa questão de prometer, achar que eu vou conseguir entregar e não conseguir, né, por causa de falta de organização. Mas, graças a Deus, são coisas que a gente vai corrigir. É experiência, né? Você vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. E aí aquilo vai te fortalecendo e te amadurecendo. Hoje eu me considero maduro nessa área. Isso aí. E aí você, Rafael, eu tenho certeza também que você é ser humano igualmente todos. E não é só de acerto, né? A vida não é só de acerto. Os erros acontecem e às vezes tem gente que pega os erros e joga debaixo do tapete, né, Rafael? Você tem jogado o seu por debaixo do tapete? Não, a gente não faz esse tipo de coisa, não. Apesar de tem até tipo de situação que dá vontade de fazer isso, entendeu? Mas só que a gente tem que ser honesto, né? Pelas coisas. Mesmo que a gente tome um prejuízo ali, já aconteceu da gente dar um vacilo, né? Vou falar, dizer assim, fazer uma cagada, né? É. Todo mundo costuma dizer, né? Uhum. E da gente não ter o dinheiro para poder refazer aquele serviço do cliente. Já aconteceu. Só que a gente sempre foi honesto com o cliente. A gente sempre, inclusive, quando aconteceu isso, nós chegou e falou, fulano, a gente vacilou aqui e tal, mas a gente vai refazer o serviço. Só que se dá um prazo pra gente, porque a gente não tem um dinheiro para matéria-prima do material. Até porque que era um serviço muito grande, né? E o cliente tinha dado somente a entrada. Como ficou mal feito, não quis pagar o restante, né? Aí a gente tem que tirar dinheiro do nosso bolso para repor o material, para fazer. Mas aqui serviu de aprendizado. Que foi um serviço que a gente fez sem experiência. Foi a primeira vez que a gente fez. Agora, daqueles em diante, a gente fez da forma correta que deveria ser feito, né? É o desafio, né, que vem acontecendo, Sim. né? Então, eu acredito, Rafael, que todo mundo passa por essa situação, né, do seu desafio, das suas necessidades, e eu acho que tem que ser pautado, tem que ser reconhecido como erro. Sim, sim. Ô, Ney, é uma coisa que eu e o Mohamed, a gente conversa direto a respeito. A gente fala sobre resolver o problema. Errar, todo mundo erra, entendeu? Mas e resolver o problema? Quem é que resolve o problema? Entendeu? Correto. Toda a gente tá ali disposto a resolver o problema, já dá aquele feedback pro quem fala, pô, ele vacilou ali, mas tá tentando consertar. Isso aí. A transparência, né, Rafael? Exatamente. Eu acredito que a transparência, ela vale muito. Você pode atrasar, você pode... Mas desde quando você traga transparência para o cliente. Eu falo direto lá, Mob, com minha turma lá, falo com as meninas direto. Prometeu ter um prazo para cumprir, não vai cumprir, mas avisa para o cliente. O cliente se organiza, se programa, remarca a sua inauguração. Então, assim, eu acho que a transparência é tudo. E aí o cliente fica confortável. Não pode avisar de última hora, não pode deixar de empurrar com a barriga, né? E dentro eu falo por mim, dentro da nossa área comum, eu recebo alguns feedbacks de clientes muito com essa questão, né? O pessoal deixa muito para avisar de última hora, ou simplesmente nem responde. Correto. Eu ouço muito, né? Eu fico até triste porque, querendo ou não, isso atinge a gente, atinge você, atinge a mim, atinge as outras empresas que andam correto. O cliente ele fica com o pé atrás, né? Ele acha que todo mundo é do mesmo jeito, né? Às vezes o cliente, mas você não é enrolado igual ciclano não, não é igual fulano não. Não, a gente é diferente. E a gente tenta, eu considero que nós somos pequenos ainda. Nós estamos começando, o começo, né? Então a gente tem que se diferenciar dos outros de alguma forma. E a forma que a gente encontra é no atendimento, é na rapidez em responder, ligar. Né? Eu faço questão de ligar, de ir lá até o cliente, fazer aquela visita, conversar pessoalmente, chamar ele para ir lá tomar um café, vem cá conversar com a gente, para a gente entender a sua necessidade. E os clientes, eles sentem falta disso, dessa proximidade com as empresas, entendeu? Então, o que eu percebo? Minha visão do mercado atual.
As empresas hoje, graças a Deus, o mercado está aquecido, está movimentado, estão vendendo bastante, mas isso está afetando um pouco o relacionamento interpessoal. Você Sim, está sim. entendendo? Eu acredito. Eu Está acredito. atrapalhando o atendimento, está atrapalhando aquela relação mais próxima com o cliente. Então, o cliente está meio que se sentindo ali atendido por um robô, né? Então, Sim. não adianta nada eu atender 50 clientes, mas não consigo dar atenção privilegiada para cada um deles. Então, Inclusive, tem uma frase que a gente aprendeu que ela é o seguinte: melhor do que ganhar um cliente é fazer amizade com o cliente, e ganhar um amigo. Exatamente, viu, Rafael? Ô, Rafael, pegando um gancho nessa fala sua e do Moab, existe um futuro próximo da comunicação visual, né? E assim, falando num todo, o que que você espera, o que que vocês almejam desse negócio seu na comunicação visual? Qual o futuro que você traz para a comunicação visual? Que negócio é esse de futuro que vocês estão pensando? Ô, Ney, a comunicação visual em si já é uma área muito grande, né? É gigantesca. Às vezes eu fico imaginando o que virá de novo de hoje para amanhã, entendeu? O que eu espero de um futuro próximo, aonde que tenha mais facilidade no conhecimento, né? E mais inovações. É isso que eu espero de um futuro próximo, né? Eu acho que só. Basicamente isso aí. E você, Moab, o que que você pensa desse negócio seus na comunicação visual como um futuro próximo, algo inovador? Como é que passa nessa cabeça sua? O que que você pensa disso? cara, eu penso que nós temos um longo caminho para percorrer e que nós vamos alcançar um padrão de excelência visado no atendimento e na comunicação com o cliente, né? Quando eu olho para o futuro, eu trabalhei em 3 empresas de comunicação visual, contando com a sua, e como o Rafael falou, eu sempre aprendi a pegar os pontos bons e negativos e sempre aprendia. Eu ficava pensando, quando eu ter minha empresa, qual vai ser meu diferencial? O que que eu vou fazer ali? O que que eu vou fazer de diferente, né? Então, para o futuro, não só trazer novidades para os nossos clientes, mas eu foco muito nisso. Acredito. Eu tenho o nosso slogan lá é design que inspira, experiência design que inspira, experiência que surpreende. Lembre isso. Design que inspira, experiência que surpreende. Então, Ótimo. eu não Excelente. quero só fazer uma venda, eu não quero só entregar um produto, eu quero entregar uma experiência para o cliente. Sim. Eu quero que cada vez que ele entrar na loja, ele saia maravilhado, indicando como quando a gente fala pro pessoal, algumas pessoas perguntam, como é que vocês vendem? Porque vocês vieram do nada, vocês não tinham empresa. Não, Não, você que pensa que você veio do nada. Você tem história, rapaz. Você é irmão aí de Mas uns 4 aí das dinossauros mas aí. é porque- Aqui é filho de um dinossauro também. É porque Como é que veio do nada? É que quando as pessoas. É verdade, mas quando as pessoas elas olham o eixo de crescimento pelo tempo que a gente tem de existência como empresa, as pessoas perguntam, como é que vocês vendem? E pessoas de ramo de até diferente, como é que vocês fazem para vender? Ô, Moab, também rola o julgamento, né? Você tem veio do um- nada. E não é. Também. Né? Mas aí a gente. Eu já saí muito na rua para vender, quando eu já fui vendedor externo. Jefinho e Carlos, principalmente, saía muito na rua. Na nossa empresa, a gente não sai na rua para vender. Exatamente. Não sai na rua. Uma coisa Então, que funciona muito pra Eu acho que gente. você veio de uma outra também que não saía, né? Pra vender, né? Não vinha, não saía. Depois, lá Aprendeu esse detalhe, né? aprendi algumas jogadas lá, mas o que, que a gente entendeu e aprendeu? Que a boa experiência que o cliente tem com a gente, aquele cliente, ele é um anúncio pago. É como Com se fosse um certeza. tráfego pago. Aham. Por quê? O que, que ele vai fazer? A mulher, amiga, ela vai saber que a amiga vai abrir um salão e ela já tem o dela. Amiga, eu fiz um serviço, eu amei o serviço dos meninos. Os meninos foram muito atenciosos, foram lá, fiz o serviço, tá, foi rápido, falou que ia me entregar tal dia, me entregou tanto. E me deu uma atenção, me respondeu. Porque a maioria já vem com experiência ruim. Esse dia eu fui colocar uma Ô, Moab, você me contou uma coisa aí, mas eu acho bem interessante. Nisso aí, cabe um conselho, não cabe um conselho? Cabe. Você vai contar um conselho, então, aí, que você daria para essa galera que não está desenvolvendo isso que é inovador que vocês estão falando. Porque eu acredito que tem muitos aí que quer fazer muito rápido, não se organiza, como você tem falado, mas
aproveita esse gancho e dá um conselho para aquele que precisa se organizar na comunicação visual para ter um serviço de excelência, para ter um atendimento de excelência. Conta aqui pra gente. Tá? O conselho não abrace o mundo. Seja sincero, seja franco com seu cliente, fale a verdade, né? Olha, aconteceu isso, né? E a gente realmente falhou. Seja humilde para pedir perdão e assumir que está errado, porque o cliente ele é humano. Do outro lado lá tem um humano também. Ele vai te entender. Já teve muitas vezes de eu falar para o cliente, olha, aconteceu isso, eu peço perdão, eu estou errado, mas eu estou disponível para poder resolver essa situação, que eu posso ir aí e tal. Meu amigo, entendi. Obrigado pelo retorno, obrigado pela satisfação. Agora mesmo eu tinha um serviço para entregar hoje, aconteceu que a letrinha ficou torta na plaquinha, ia ter que fazer outro, não ia dar tempo mais entregar hoje. Fui gravar um vídeo para a cliente, mandei para ela. Ela falou, Mavi, obrigado pelo seu retorno. Obrigado, eu entendo, tranquilo. Eu acredito. Então, faz toda a diferença. Sinceridade, franqueza, né? Responsabilidade, naquilo que você faz, oferece, compromisso. Né? Então, tudo aquilo que a gente promete, a gente tem que entregar, mas principalmente você tem que dar um retorno para o cliente. Então, conselho para quem está começando agora. Ser persistente. Para você conseguir cliente hoje, você tem que ser persistente. Na verdade, você fala de começando agora no seu negócio, mas você é um cara já das antigas, né, Moab? Você está falando aí o conselho para o seu negócio hoje. Para o meu negócio, exatamente. Inclusive, não só para quem está começando agora, porque às vezes tem gente da antiga, que tem algum certo tempo que talvez ainda não conseguiu encontrar um encaixe perfeito ali. É o conselho que você está dando aqui agora, ao vivo, falando para todos. Exato, exato. O seguinte também, né, Moab? Você sair para vender não tem nada demais, mas quando você tem uma empresa que dependa de você ter que sair para vender, é porque algo está errado. Porque nada funciona melhor do que um boca a boca. Se ninguém está indicando a sua empresa, porque algo não está certo. Correto. Ô, Rafael, eu falo lá para minha equipe, para minhas vendedoras lá, que 90% é o interesse do cliente. Ele vai vir para a loja, vai vir te procurar, que você tem a loja ou não. E os 10 é só seu. Exatamente. O mínimo é seu. Então, se você tem o fluxo de cliente que está procurando seu negócio, realmente você está sendo um diferencial nesse negócio. Exato. Então, Moab, eu faço das palavras dele uma verdade. Se você der um atendimento especial, você fazer o comprometimento de tudo aquilo que você prometeu e que dê errado na produção ou no prazo de entrega não rolou, seja verdadeiro. Exato. Eu acho que uma verdade, ela dói ali na hora, né, Moab? Exato. Mas depois a pessoa entende que realmente você foi pontual, verdadeiro. Como você falou aí, que fez um vídeo e mostrou para o seu cliente o que aconteceu e a cliente vai entender. Né? Tranquilamente. Então, eu acredito que o futuro, ainda mais num meio onde está muito concorrido, a concorrência hoje está grande, você tem que se diferenciar de alguma forma. Hoje eu acredito que a maior diferença é no atendimento, pelo feedback que eu recebo dos clientes. Né? Pelo feedback que eu recebo dos clientes. Por exemplo, Ney, tem uma grande diferença nas formas do atendimento. O cliente vai chegar e perguntar, oi, boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma placa. Aí você vai e responde, oi, boa tarde, e não fala mais nada. Aí você fica esperando o cliente. Aí o cliente, eu queria fazer uma placa de lona. A minha obrigação como vendedor é buscar o máximo de informações possível e depois apresentar para os clientes todas as opções que eu tenho para oferecer para ele. Por exemplo, tudo bem, minha amiga, quais são você tem as medidas? Se você não tiver as medidas, não tem problema, até eu vou num local, me tiro as medidas para você, tá bom? Você não paga para fazer orçamento, a gente vai lá, tira a medida. Vem cá, você está precisando de letreiro para quê? Para área externa ou para área interna? É para área externa. Já que é para área externa, tem esse material aqui que ele é melhor. Eu vou te mandar algumas fotos. Manda as imagens para o cliente ter uma dimensão. Principalmente o cliente ele é muito visual, ele gosta de ver. Hoje eu fiz uma arte para um adesivo num vidro, né? E a frente da fachada estava muito feia. Porque era um bar, eu acho.
a pintura tava ridícula, tava descascando e tal. E aí ela já tinha me falado que ia reformar aquilo ali, ia pintar tudo de azul. O que que eu fiz? Eu fui lá no Corel e revesti, fiz uma montagem todinha já no azul que ela ia pintar. Eu só tinha que fazer a arte do adesivo, onde ia no vidro, né? Eu fiz a arte do adesivo, fiz o mockup, né, de apresentação e fiz também a toda a parede que não estava incluída no meu serviço, mas eu fiz para ela visualizar como é que vai ficar. Então eu não entreguei só um serviço, eu entreguei uma experiência diferente para ela. Só uma interrupçãozinha aqui rápida. Inclusive, isso pode gerar uma nova venda, como por exemplo, oferecer um Um ACM investimento, ou né? adesivar a fachada dela, né? Vai que Então, eu aproveitei da oportunidade para entregar uma Sim. experiência mais completa para ela. Ela ficou super feliz. Nossa, agora eu já consegui ver como é que vai ficar. Porque se eu fizesse colocar só adesivo no vídeo, ia ficar adesivo bonito, mas aquela parede feia. E às vezes podia até enfeiar o meu próprio serviço, né? Isso aí, isso aí. Então, experiência. Muita experiência. Ô, Moab, mas me falando aqui, de tudo isso que você diz aqui para quem está do outro lado, tá ficando muito gratificante ouvindo essas palavras de vocês. Mas esse projeto que você tem lá na tela, você traz para o papel e depois vai lá para a produção. Realiza. A empresa de vocês, ela faz tudo isso que vocês pontuou, não é isso? Isso, exatamente. Quais são os serviços hoje lá que vocês executam? Ou se tem uns principais? Qual o público que você atende? Fala um pouco mais desse negócio de vocês aí. Vocês falaram muito, né, bem aí das situações de vida, de desafio e tudo mais. Mas quem está do outro lado quer saber esse negócio seus, que são um negócio novo na comunicação visual, Uhum. como sociedade e sendo gestores dos seus negócios, mas as pessoas querem saber qual é o seu carro-chefe hoje, o que você produz, o que você entrega, qual público você atende, qual cidade você atende. Fala aí, Moab e Rafael, fica à vontade. Tá. É quase com a dupla, né? Quase Moab e Rafael. Eu vou falar, ele vai complementar. É que sempre eu complemento. Hoje, nosso foco maior. Primeiro, a gente sempre começou com envelopamento adesivo. Adesivo sempre foi nosso carro-chefe. Até porque nós somos profissionais. Eu aprendi muito com a Rafael, inclusive, no envelopamento. Hoje eu já me considero profissional, né? Ele me ensinou muita coisa. Aprendi muita coisa também com os meus tios, né? E agora, acrílico. Então, nossa especialidade é acrílico, produção de materiais em acrílico e adesivo. Esse é o nosso carro-chefe, mas a gente vende outras coisas também. Tudo que o cliente precisa, a gente está ali entregando. A gente procura um parceiro. Se a gente não conseguir produzir, a gente procura um parceiro para ali para produzir, para poder entregar. É uma placa. A gente não faz placa, a gente procura quem faz. E faz uma parceria ali e tal. E impressão, a gente procura um parceiro para poder fazer a impressão. A gente não deixa de fazer essas outras coisas, né? Mas nosso foco é acrílico e adesivo. É o que a gente consegue entregar aí para os clientes. Com certeza. E qual é a cidade hoje que você atende? Você atende Teixeira de Freitas? Atende as outras cidades circunvizinhas? Qual o canal de atendimento de vocês? Vocês têm um site, tem um Instagram? Aproveita e fala aí para quem está do outro lado, que vai ser um novo cliente seus. Sim, a gente tem hoje em dia o Facebook, né? Tem um Instagram, tem um WhatsApp também. E a gente atende Teixeira e as cidades próximas, as regiões próximas também. Fala o Instagram de vocês aí, para o pessoal tá do outro lado ficar sabendo. @RH Criativa. RH_Criativa, tá, gente? Ixi, falar isso agora. RH_Criativa. Vou pedir o pessoal da produção para colocar embaixo, viu? Tá. Vai colocar embaixo aí na descrição, direitinho, Tá. o contato dos meninos, vai colocar aí o Instagram deles, para vocês aí que precisam de um serviço de acrílico, um serviço de plotagem, de adesivo, é com os dois aqui. Eles são excelentes no que eles fazem, não é isso, meninos? Só para complementar um pouco a fala de Moab, a gente foca mais no envelopamento e no acrílico, principalmente no envelopamento, porque a gente sentiu uma necessidade de expandir mais esse negócio aqui em Teixeira. A gente foca mais no envelopamento decorativo. Correto. Como é que funciona o envelopamento decorativo? A pessoa tem uma geladeira, quer renovar a geladeira, a gente renova. Quer renovar a cor de um imóvel, quer renovar o piso da casa dela, a gente renova sem sujeira, sem quebra-quebra, só colocando um adesivo, entendeu? E fora que a gente deu um pouco de revolucionário no mercado, né? Porque tem muita gente que só conhece o adesivo da linha Recorte, inclusive só trabalha com ele, não sabe como utilizar adesivo automotivo, não sabe para que serve, entendeu? E a gente vai estar aprimorando aí também. Excelente, excelente. Então, pessoal, faça e comente os meninos.
venha para cá fazer parte desse movimento que é da comunicação visual, onde esse podcast que você pode comunicar, todos vocês podem comunicar. Venha fazer presente toda sexta-feira, ao vivo conosco aqui. Hoje estou com presença marcante dessa dupla aqui, né? Moab e Rafael está aqui presente conosco, fazendo parte desse movimento, contando seus desafios, contando suas novidades, aquilo que trouxe ele no mercado da comunicação visual, sendo ele que tem seus conhecimentos como colaboradores, mas hoje eles estão fazendo gestão do seu negócio, um negócio esse novo para eles, sendo proprietário do seu próprio negócio. Então, venha fazer parte desse movimento, venha somar com a gente. E, aproveitando um gancho, falar dos nossos patrocinadores, né? Nós temos o grande pessoal aí da Rhino Máquina, que tem patrocinado esse negócio da comunicação visual aqui conosco, né? E eles estão presentes em todos os nossos podcasts. Esse que é o podcast, a 6ª edição, né? Eles estão presentes aqui. E também está chegando aqui para mim perguntas e mais perguntas chegando. Daqui a pouco a gente vai responder todas. Programa ao vivo, sabe como é que é, né? É comédia, é foda. Os caras jogam duro nas perguntas. Mas pode ficar tranquilo que vai responder todas, viu, pessoal? Sim. Tá chegando no WhatsApp aí da produção, muitas perguntas, muitas perguntas. Vamos responder todas. Falar dos nossos patrocinadores aqui, sonorização, Soncito. Aquele é o top, hein? Gostou? Soncito é o top. Ele que faz esse movimento aqui desse som acontecer. Soncito, um abraço, viu? E aí, vocês vão também participar, viu, conosco, breve. Vai estar aí acontecendo os cursos, né? 2 dias de treinamento intenso da VP Máquinas e também da Cristal e Cores, viu, Moab? Vai estar aqui conosco aqui, você que está aí precisando de aprender como moldar, dobrar, cortar. É agora, cara. Venha para cá, somar conosco. Venha aprender de uma vez só. Não precisa você pegar o avião, não precisa você ir para capital nenhuma. Aprender esse negócio aí de mexer com acrílico. Por quê? Estamos trazendo juntamente com o pessoal da VP Máquinas e da Cristal e Cores. Vão trazer máquinas onde você vai cortar, moldar, polir, dar acabamento. Tem muitas peças que às vezes o cara acha que não consegue fazer, viu, Moab? Então a gente precisa trazer esse conhecimento. Outra, o Neon LED, o famoso Neon LED, aquele mito do Neon LED. Vamos trazer também esse treinamento, como fazer Neon LED na prática. Então, aí tem um QR Code aí na tela, você vai clicar, aonde vai direcionado para o pessoal que está vendendo os ingressos. Ingresso baratinho, viu, gente? Preço de pizza. Preço de pizza. Que pizza? Ô, Moab, parcela de pizza. Baratinho. Então, assim, barato demais. Então, assim, Moab, Rafael já garantiu os dele, estão aqui presentes conosco. Eu acho que deve ter ainda ingresso ainda para vender ainda, viu? Pode clicar aí, chamar o pessoal da produção, que eles vão direcionar. E outra, adicione, ative o sininho, manda esse canal aí nosso para mais e mais pessoas, que vai atingir mais gente e a gente faz esse movimento crescer, viu, Moab? Porque eu acho que nós, juntos, seremos mais fortes. Muito mais. Com certeza. Ou não é? Com certeza. E vocês? Tão fortes ou não estão? Forte. Estamos ficando. É isso aí. Mais do que nunca. Vai parar com o negócio da comunicação visual? Vai voltar a trabalhar para alguém, CLT, ou vai continuar aí? Nunca. Só crescendo. A missão, o limite é o céu, né? Tem um ditado que diz. Com certeza. Então, pensamento só em crescer e entregar o melhor possível para os nossos clientes aí. Continuar fazendo parceiros, né? A amizade com todo mundo, sem arrumar problema com ninguém. Graças a Deus, hoje a gente consegue entrar e sair em todos os lugares. Todo mundo é amigo. E eu acho que tem que ser assim. Ô, Moab, me fala aqui. Eu acredito que todo mundo recebe uma ideia, uma situação que aquilo dá uma virada de chave. Me fala aqui, vocês já tiveram um conselho assim, de alguém que falou assim, ó, cara, o caminho é esse. Esse foi o melhor conselho da sacada do seu negócio. Tiveram? Conta aqui pra gente. A ideia do ponto. Abre aqui o coração e conta para todo mundo que está do outro lado para saber desse conselho que você recebeu. É verdade. Pode falar. Um primo meu foi lá na minha casa, na época que a gente trabalhava, chegou lá, olhou lá pro nosso espaço, falou, Rafael, por que você não aluga um ponto? Eu falei, é Jean, um beijo pra você. Aí, Jean, não pagar aluguel nada, que nem a gente paga aluguel, moço. Mal conta de luz aqui.
que eu mesmo pago meu bolso. Ele falou, não, moço, aluga um ponto, você vai ver a diferença que vai ser. Aí meu irmão sentou, conversou a respeito, sabe qual é a diferença? Pai. E olha só, a gente não tinha R$ 1 pro aluguel do ponto, né? E muito menos as coisas do ponto. A única coisa que a gente tinha era um balde de tinta que a gente pegou em permuta ainda para poder fazer. Pesquisamos um ponto, achamos um ponto bom, graças a Deus. Aí eu e o Moab foi lá ver e Moab, bora afundar? Ele, bora. Arrumando dinheiro, pagamos aluguel, compramos as coisas. E Deus é muito bom, velho. Deus é muito bom, né? A gente não tinha nenhuma mesa para poder colocar o computador, porque lá na minha casa a mesa era improvisada pros computadores, né? Cadeira, cai aquelas cadeirazinhas de plástico, de boteco. Inclusive foi um amigo meu que me emprestou, né? Já Hoje a gente, devolveu pra ele já? é ruim de devolver. Devolve, senão vão cobrar você. Hoje a gente tem toda a nossa estrutura, um lugar organizado. Tem cafezinho pro cliente, que nem cafezinho a gente tinha, né? Tô esperando esse convite, viu, Moab? Ney tá convidado lá pra tomar um bolinho com a gente, tomar um café com a gente, viu? Me convide pra ir lá, viu? Ir lá conhecer nossa lojinha. E convide também quem tá do outro lado. Vocês também, viu? Estão convidados pra poder ir lá no nosso ponto, tomar um cafezinho com a gente, comer um E bolo. fica onde, Rafael? Qual a localização desse negócio de vocês? Fica ali na Rua da Feira de Domingo, O André Medeiros. no São Lourenço. Tem que isso. Em Teixeira de Freitas existe 2 feiras de domingo. Tem que Isso, no frisar. São Lourenço. Ali ao lado do supermercado Bom Preço. Exatamente. Vocês vão estar lá. De que hora até que hora, Rafael? Vocês atendem? Rapaz, na realidade, a gente não tem hora de chegar. A gente só tem hora de chegada, que é hora de ir embora mesmo, né? A gente só veio participar do podcast e já tá voltando. Eita, Brincadeira. Que sexta-feira pesada. Sexta-feira sextou, hein? Sextou. Me conta aí. E você, Moab? Me conta aí. Fala pra mim. Qual foi de você, o seu conselho que falaram assim, cara, esse é o caminho. Cara, é até difícil parar pra pensar assim, porque foram todos conselhos, ainda mais eu vindo de uma família que tá todo mundo na área, todo mundo tem uma palavra, tem um conselho para poder passar, e eu sou grato a todo mundo que sempre me aconselhou, sempre a gente tinha conversa, sempre falava, vai por esse caminho que vai dar certo, né? Então, é até difícil lembrar assim de algum específico. Eu posso estar até sendo injusto com alguém que me deu um conselho, mas né, dos conselhos básicos que eu recebi, né, foi muita questão de sair do CLT, porque eu tinha muito medo. Eu fiz filho cedo, né? E aí eu sou casado, tenho família, então a gente sempre quer buscar segurança. Porque você investir num negócio, existem desafios, e você está diante de um futuro que não existe. Você não sabe para onde, o que vai acontecer. Pode dar certo, mas pode dar tudo errado. E para acontecer é um estalar de dedo. Então eu tinha sempre esse medo de dar o primeiro passo. Quando eu saí da segunda empresa que eu trabalhei de comunicação visual, eu já tinha um pensamento de começar um negócio próprio. Mas sempre aquele medo, aquela coisa. E ali eu tinha pessoas ali ao meu redor falando, não tenha medo. Porque tudo hoje exige sacrifício. Tudo que você vai fazer exige sacrifício e tudo tem um começo. E os começos geralmente não são legais. São árduos, né? São árduos, né? Silvio Santos começou sendo camelô ali, vendendo coisa na rua. Ele trabalhou em todo tipo de serviço ali, até ele chegar no auge que ele chegou. A gente tem vários outros exemplos de pessoas que são ricas, milionárias, mas que teve ali aquele comecinho pequeno. Eu já vi sua história também, você já me contou, você já fez de tudo e mais um pouco, né? Então, o começo de todo mundo é difícil. E aí, até eu ter esse entendimento, eu tive muitos conselhos, até que eu tive coragem, né? De arriscar no meu negócio, mesmo sabendo que se desse errado, tem um menino para alimentar, não posso faltar o dinheiro da fralda, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Então, isso é um dos maiores limitadores que tem na gente, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, né? A gente ainda tem desafios, tem dificuldades, que como eu disse, a gente está no começo, a gente ainda não está, né, no meio. Entendo. Né? A gente está no começo e todo começo é difícil. A gente encontra nossas dificuldades, mas a gente está, o principal, a gente está conseguindo caminhar, a gente está amadurecendo muito rápido,
né? Estamos aprendendo muito rápido e estamos no nível de crescimento muito rápido que nem a gente imaginava. Se você me perguntasse há 9 meses atrás, se eu imaginava estar no patamar que eu estou hoje, eu diria que não. Entendo. Não imaginava. Mas Deus sabe o que faz e a gente tem feito as coisas certas, caminhando certo para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Então, é isso. Tá tudo certo, né? Tudo certo. E tem recebido muitas críticas? Demais da conta. É, né? E como é que você lidar com essas críticas? Ô, Ney, você lidar com crítica é meio que relativo, né? Eu sou um tipo de pessoa que eu particularmente não ligo pra elas, né? Uhum. Porque eu sei quem eu sou, eu sei aonde que eu posso chegar. Não quer dizer que eu vou chegar ali, mas pode ser que sim, pode ser que não. E tipo, é que nem as pessoas pegam e falam que. Esqueci até o nome da fala. Que a gente nunca vai prosperar na vida, né? Desejando o nosso mal, Uhum. que não é certo estar fazendo isso e aquilo. Eu nunca dei ligança, né? Eu falo pra Moab direto, não dá ligança, vamos continuar fazendo o que a gente tá fazendo. Se for alguma crítica construtiva, a Uhum. gente vai aceitar, vai melhorar. Agora, se for crítica para tentar nos derrubar, não, até porque quem tem fé em Deus, apesar de tudo, né? Primeiramente, e estamos dispostos a fazer de tudo para tentar ser o melhor, Acredito, entendeu? acredito. É, A vida é um filme, né? com certeza, é um Né, Moab? filme, é uma A roda vida gigante, é uma roda né? gigante. Sim. Hoje, se você fosse pensar, hoje minha vida é um filme, que filme seria? Que filme seria? Aí você fez uma boa pergunta, hein? Tem tempo que a gente não assiste filme, né? Que filme. É pra falar um filme que existe Não, ou pode pode inventar sim. um título? Não, você tem que achar que filme é a tua vida. A tua vida, que filme é? É uma comédia? É um terror? É uma suspense? comédia, é uma comédia, é E uma comédia, como é que é entendeu? essa comédia? É uma comédia porque eu sou aquele mais brincalhão, né, Moab? Eu sou mais zoeiro, entendeu? A gente pode estar na nossa pior situação lá, entendeu? Aham. Mas fala assim, Moab, ih, bora! Moab, bora com aquela cara assim meio triste, bora, amor, bora! Como é que você vai dar o leite dos meninos desse jeito? Aí ele assim, é mesmo, né? Bora trabalhar. Né? A gente leva as coisas tudo na brincadeira, na harmonia, a gente trabalha sério, apesar de tudo, entendeu? Uhum. Mas é uma comédia, Ney. É uma comédia, né? É uma É comédia. isso, Moab? A sua vida é uma comédia também? Ou É é um um- filme romance? É um filme mais... Se falar romance, aqui é mais nós dois. Não, é um filme, é uma mistura, né? É uma comédia de fato. Ali Aham. é Debi Lloyd, Baby Lloyd, pronto. dois doidos, dois malucos juntos, né? Mas ele é bem mais maluco que eu. Eu sou, digamos que a consciência ali do ambiente, o mais sério. Aham. Mas é um pouco de comédia, um pouco de ficção científica, muitos experimentos, né? Do que dá certo, o que não dá. Mas digamos que é uma comédia. Eu sou feliz. Eu gosto de levar, a gente gosta de levar a vida da melhor maneira possível, né? Sim, com Sempre certeza. olhando as coisas pelo lado bom, pelo lado positivo das coisas. Então, eu que isso. É interessante, viu, pessoal? Eu sempre venho pautando, falando, cara, venha para cá fazer parte desse movimento. Porque, Moab, muitos falaram por aí, nada. Esse pessoal aí com esse podcast aí da comunicação visual é para se promover. Você acredita, Moab? Então, não. Eu acredito que vocês que estão do outro lado pode fazer parte desse movimento, aonde você vem contar suas histórias. Eu ontem comentei, Rafael, tem um parceiro nosso aí, eu sempre venho falando, que a gente tem uma lista, né? Uma lista gigante de parceiros que vão estar aqui falando conosco, seja ele gráfica, comunicação visual, profissional liberal, enfim, que está envolvido nesse movimento, tem a oportunidade de vir para cá falar. E esse parceiro, ele falou comigo que ele não vinha não, que ele é bastante conhecido. Eu até brinquei com ele, Moab. A Coca-Cola é bastante conhecida, faz parte dos filmes até hoje. Né? Sim, com Então por que certeza. você não vem para cá falar do seu negócio? Não é isso? Então todo mundo ele tem a oportunidade de vir falar aqui, porque tem sempre alguma coisa que você não sabe. Com Ô, certeza. Ney, só para fazer justiça, que eu acabei esquecendo de falar de um dinossauro. Aham, pode ficar à vontade. Quando eu tinha 15 anos, eu tive uma experiência de trabalhar como aprendiz
O dinossauro Kias. Aí, ó. Kias. Rapaz, todo Eu- mundo passa por Kias é, aqui. Meu tio Damásio me levou, eu estudava, acho que pela manhã eu ia trabalhar à tarde, né? Era ali no ponto da Praça dos Leões. Eu fiquei pouco tempo Isso lá, vai dar um corte, viu? Conta essa história direitinho aí, vai dar um corte. Pode contar. mas eu fui trabalhar com esse dinossauro lá, né? Meu tio me levou, mas meus tios envolvidos de novo, me levando, me arrastaram para comunicação visual. E você tinha quantos anos, Eu Moab? tinha 15 anos. 15 Eu era anos. bem novinho. Você morava onde? Eu morava aqui em Teixeira, no bairro. Vocês são filhos de Teixeiras? Sou filho de Teixeira. Nasci Entendi. aqui. Morei um tempo fora, quando Aham. era criança. Morei em Ribeirão Preto, morei em Carapicuíba, estado de São Paulo. Isso antes dos 15 anos. Antes, criança. Aí, na minha adolescência pra cá, todinho, eu cresci aqui. Eu Aham. nasci aqui, minha adolescência eu firmei aqui. Eu tive essa experiência lá, eu tinha até esqueci de contar isso no Então começo. aproveita e conta. Eu tive essa experiência lá, né? Foi um momento muito bom. Meu único arrependimento é não ter tido um pouquinho mais de paciência, porque eu era um menino muito imaturo, sabe? E eu queria ver as coisas acontecendo logo. Eu podia ter aproveitado mais para aprender mais naquele tempo, no meio de pessoas ali que muito capacitadas. Naquela época, Jeremias trabalhava lá, né? Jeremias na área de produção, um cara que sabe muito, manja muito. Damásio na impressão, o dinossauro da impressão é ele. É, Da né? impressão digital, em Teixeira é ele. Damásio, seu tio. É meu tio. Convida É. ele aí para ele vir participar conosco. Vem cá participar, homem. Vem participar. Contar Porque essa história, né? E tem história pra contar, viu? É só. Acho Ele é o dinossauro da impressão que digital. da impressão digital é ele. Tá em Jefferson, nisso? Isso, tá em Jefferson. Isso Tá em aí, Jefferson. Damásio. Venha para cá falar junto conosco aqui. Hoje ele já atua como técnico, né? De impressão, ele trabalha com isso. Então, E aí você teve essa experiência lá no Kias. tive essa experiência lá no Kias, né? Foi muito legal, muito divertido, aprendi muito, o pessoal era muito alegre, né? Só que lá eu era assim, eu faz tudo. Entrei, varria, enrolava adesivo, refilava papel. E você tinha 15 anos. Tinha 15 anos. Né? Eu sempre tive muita vontade para trabalhar. Né? Aham. Eu comecei, com 12 anos eu comecei já ajudante de lavador de peça. Eu ganhava na época era R$60 na semana. Não ganha dinheiro. Era dinheiro. Ganhava dinheiro. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Eu ganhava muito dinheiro já. Né? Uma criança que não está acostumada a ganhar R$10, mas eu tive essa passagem lá, Brasquias, né? É sempre bom lembrar dessas pessoas que passaram, né? Fizeram parte da nossa vida, da nossa caminhada, para a gente não esquecer de ninguém. Isso aí, excelente. Assim, Moab, eu acredito que todo mundo ele tem um pensamento, e com certeza um pensamento diferente que chega em um destino, né? Hoje você está contando aí, você comentou que você é novo no seu negócio, mas você é antigo. Você está falando do Kias. Com 15 anos você fez parte lá do movimento do Kias, que é o Kias da comunicação visual, que passou nesse negócio nosso aqui também. Eu acredito, Moab, que vocês devem ter muita novidade para contar, muita novidade para trazer. O que você espera aí desses longos de 6 meses aí a acontecer? Quais são as novidades que o negócio de vocês vão trazer para Teixeira de Freitas, ou seja, cliente de outra cidade, e que vocês têm vontade de trazer e vocês podem ficar à vontade e abrir e contar? Primeiro a gente vai fazer o curso, vai aprender os negócios novos. Então, Já está escrito já, viu? Já estão garantidos. Estão garantidos. Então tem muita coisa que a gente quer trazer para os clientes, muitas novidades, né? Eu e o Rafa somos um cara muito atualizado. A gente está o tempo todo no YouTube vendo novidade, vendo coisa que dá para fazer. E a gente anda olhando, a gente é meio lunático assim, a gente anda olhando, ó que legal, o que dá para fazer de diferente nisso aqui? Ó que coisa nova que a gente não sabia, o que a gente pode fazer aqui? A gente tem prazer de sentar e discutir uma forma nova de apresentar o material. Então, os clientes podem ter certeza, vai vir muita coisa nova, porque a gente gosta de trazer coisas novas, né? A gente não explorou o máximo da nossa produção, o máximo da nossa máquina, no máximo. Não, tem muita coisa ainda para fazer. A gente estamos obtendo conhecimento para entregar a melhor qualidade, né? Não adianta nada a gente começar a fazer o trem de qualquer jeito. Então, estamos nos especializando e se preparando para isso. Mas vai acontecer, vai vir coisas novas. Tem novidade, não tem, Rafael? Tem bastante novidade. As pessoas podem ficar esperando muito tempo não, né? Que você não pode, dá para acontecer. Não pode esperar muito tempo também, senão a concorrência vem e arrasta. Um pouquinho vai fazendo acontecer. Mas vai vir. Você acredita, falando em concorrência, você acredita em concorrência? Você se vê como um concorrente de alguém, em alguma
área, Não. na Eu não me comunicação? vejo, a gente, na verdade, não se vemos como um concorrente de ninguém. É, No né? mercado de Teixeira não tem como, porque Teixeira de Freitas, hoje eu até duvido do censo que fizeram. Eu não acredito que Teixeira tem só 145 mil pessoas. Porque é um comércio gigante. É um comércio gigante. E hoje nós podemos, não sei se você vai duvidar, mas hoje a gente tem cerca de mais de 40 agências na área da comunicação visual, contando empresas e terceiros individualizados que trabalham na área e vendem serviço. Eu E acredito. todo mundo tem serviço, todo mundo vende. Vende. E se você. E pela experiência que a gente tem clientes sem atendimento. Eu Ainda, acredito. sem ser atendido. Com tantas empresas aqui dentro da cidade. Ô Moab, pra você ter ideia, lá nós atendemos empresa, né? Uhum. Atendemos vocês, que é empresa, Uhum. e nosso foco é atender empresa. Uhum. E assim, hoje eu tenho cadastro só em Teixeira de Freitas, 35 empresas que a gente atende. Só na cidade de Teixeira de Freitas. Então imagine que nós estamos aí em volta de 13 cidades circunvizinhas de Teixeira de Freitas. Nós temos quase 1 milhão de pessoas ou mais Ou em mais. volta. É como você falou, eu também não acredito nesse censo aí não. Eu acho que eles estão perdidos aí. Também Teixeira acho. deve ter 200 mil habitantes ou mais. Então, assim, é grande, muita gente para ser atendido. E às vezes o cara acaba não atendendo, como você falou. Volta e meia, cliente procura um orçamento, e se você não deu um resultado de atendimento imediato, eficaz, o cliente ele passa para outro. Por isso que a concorrência, né? A Exato. concorrência Então, é para atender quem não quer atender, não é isso, tem- menino? por exemplo, às vezes o cliente chega, você consegue me entregar isso amanhã? Eu vou falar, eu não consigo. Ó, eu vou. Se a gente tiver parceiros ali disponíveis, a gente já indica. Senão, o próprio cliente ele vai procurar alguém que consiga atender ele. Então, você tá vendo que tem mercado para todo mundo? Tem um mercado para aquele que entrega com qualidade, tem um mercado para aquele que entrega rápido. Às vezes eu não vou conseguir entender agora, mas você vai. E aí o cliente, eu fui sincero com o cliente vai procurar alguém que vai atender o serviço dele. Às vezes ele não gostou do meu preço, ele achou caro. Mas eu tenho certeza que ele vai achar o barateiro, aquele que vende barato. Como é que é? Entrega rápido? Entrega rápido, entrega qualidade, entrega barato. Tem os perfis de cliente que se Que enquadra gosta em cada empresa, entendeu? Eu Então acredito. tem mercado para Pra todo todo. mundo. O sol tá pra todos. O sol tá para todos. Então, essa questão de concorrência, eu não me preocupo muito, não me importo, não gosto muito de enxergar dessa maneira, sabendo que o mercado é gigante. Porque eu estou falando só de Teixeira, mas quando você vai colocar as cidades vizinhas, que são mais carentes ainda de atendimento, né? Alcobaça, Prado, né? Tem Poço da Mata ali, tem as cidades vizinhas aqui. Se você incluir elas, aí que tem mercado mais ainda para tanta gente atender. E a gente vai para essa cidade e a gente vê que muita cidade está necessitada Eu acredito. muito Eu necessitada. acredito. Se você faz um cálculo, Teixeira de Freitas, nós lá tem 35 empresas que trabalham conosco constantemente. Cada cidade aí deve ter mais umas 2 ou 3. Nós temos quase 1 milhão de pessoas, cara, comprando, desovando tudo em Teixeira de Freitas. Então, tem público para todo mundo. Todo mundo. E Teixeira é uma cidade comercial. Comercial, é um polo, né? É um polo comercial. É claro que eu torço para a industrialização daqui também, até para poder desenvolver um emprego, mas a gente é uma cidade comercial. As pessoas estão o tempo todo abrindo um negócio. Eu acredito. O tempo todo. Inclusive, a gente vê, às vezes até falta uma organização das pessoas, para ter a ânsia, né, de abrir um negócio. A gente vê negócio que abriu hoje, com um mês já está fechado. A gente vê muito Falta isso. de que, Moab? Planejamento? De planejamento. Mas o que a gente percebe? As pessoas estão o tempo todo investindo. As pessoas estão com a mente aberta para investir, Aham. para empreender. Então, todo dia tem uma nova loja abrindo. E essa nova loja que abrir, a comunicação visual dela ali, não vai ser eterna. Ela vai precisar de reparo, ela vai precisar de resserviço, de fazer um serviço de novo. Então, pensa aí, vamos supor, você tem 10 mil pontos de comércio. É um número fictício, tá? Tem 10 mil pontos de comércio. Além desses 10 mil que já existem, tem outros pontos que vão abrindo cotidianamente serviço. E esses 10 mil gera corriqueiramente mais serviço. A placa desgasta, a placa embranquece, o adesivo rasga, o cartão acabou de visita, precisa de panfleto para fazer uma divulgação de um novo serviço. E não para. Todo o tempo vai uma renovação de necessidade de serviço. A gente é o quê? Solucionador de problema. A gente soluciona problema. Soluciona problema. E problema aparece o tempo todo no comércio. É resolvedor, né?
resolvedores. Resolve problemas, né? Exatamente. Então, tem mercado para todo mundo, eu não vejo essa questão de A gente concorrência. comenta direto que a gente fica besta com a quantidade de gente querendo serviço, né? Hoje, você vai em qualquer bairro mesmo, você vai ver uma placa, vai ver uma parede adesivada, você vai ver gente, até gente vendendo na rua ali, ó, com a barraquinha, com um banner na frente, entendeu? Eu acredito. Hoje é Hoje, gigantesca. Teixeira não está mais centralizado. Você Não entra tá. dentro dos É. bairros e tem um mini centro dentro de cada bairro. Tem. Ô, Moab, nós estamos aqui também aguardando, deixa eu ver, nós estamos com a lista aqui que eu te falei, de parceiros que vêm aqui falar desse negócio. O Edgar estava me contando Já essa trabalhei com semana. ele já, viu? Já, né, Edgar? Edgar, Manda um beijo, abraço aí. Edgar, viu? Pois Aprendi é. muito com ele. Edgar estava me contando, falando assim para o Minei, ele sempre está lá no nosso negócio também, né? Participando com a gente, comprando e trazendo novidade de projeto, a gente abraça na causa junto com ele, é um dos nossos parceiros também lá no nosso negócio lá. E Edgar, ele sempre falou, ô Ney, se você tiver alguma sobra de ACM aqui, você me passa para mim, se vai descartar. Interessante, sabe o que ele faz? Ele adesiva aquela sobra de material, ele tem pegado bastante comigo lá, ele diz que adesiva e ele dá na população lá do bairro carente. Ele faz placa, inclusive você vai vir aqui, viu, Edgar, contar isso aí, essa história sua. Então, eu sempre estou cedendo alguns materiais para ele, aonde ele faz adesiva, essas placas, e ele disse que sai dando nas casas. Eu falei, cara, você tem que colocar isso aqui em pauta, você tem que falar isso para as pessoas. Porque, como eu falei, Moab, as pessoas só sabem, às vezes, ver o ponto negativo seu, mas não sabem ver o positivo. Então, Edgar me contou isso aí, que ele pega essa sobra de placa, de ACM, né? Muita sobra de ACM, dejeto. Ele adesiva aqui, ele faz plaquinha e dá na população do bairro dele, que ele disse que é carente. E aonde ele disse que através disso aí ele pega muito serviço. Ele tem pegado muito serviço em bairro, aonde, como vocês falaram, muita gente não estão batendo nos bairros, não estão indo nos bairros. E vocês estão citando agora a ida em bairros, não é isso? Exatamente. Inclusive, eu já trabalhei como já falei em algumas empresas, né? As empresas têm vendedor. Vendedor não vai no bairro. Não vai. Entendeu? Vendedor só o que senta. Inclusive, quando a gente começou, nós falava direto, mas quando a gente for vender, a gente não bora no centro, não, bora nos bairros. Porque no centro todo mundo vai. Agora e nos Você está bairros? entregando ouro aqui, viu, Rafael? Está entregando ouro aí, Corta viu? essa parte aí. Você está entregando ouro, mas como é que é? Atender no bairro, realmente tem um Faz ponto. total diferença, entendeu? Porque normalmente quem trabalha num bairro são aqueles tipos de pessoa que largaram o CLT e estão começando a ter um negócio próprio. Normalmente é o quê? É uma pessoa só que não tem tempo de sair para poder, por exemplo, tô precisando trocar a placa da loja, então não estou com tempo de ir lá na empresa da pessoa, fazer um orçamento, fazer a arte, entendeu? E outra, tem um vídeo que eu gosto de ficar vendo, que é de uma, não tem nada a ver com a área, mas é de uma distribuidora de bebida, né? Uhum. Que ele pega e fala, o cara fala que a gente tem que lembrar o cliente o que ele precisa. Como é que funciona? O cliente chega lá para comprar uma cerveja. Aí vai a gente puxar um assunto com o cliente. Vai tomar uma cervejinha, oi, sextou? Velho, vou ali para um churrasco e tal. Eu, pô, meu amigo, e a carne? Eu não vou passar no nosso açougue comprar, não, amigo, nós vamos de carne aqui. E o gelo? Eu, pô, amigo, é mesmo, precisamos comprar um gelo. Entendeu? É assim que funciona. E aí na comunicação visual não é diferente, né, Rafael? Não é diferente, entendeu? A gente só tem que lembrar o cliente que ele precisa da gente. Eu falo direto. Ou, por exemplo, segunda-feira é um dia que você inicia na empresa e com a mente aberta, e eu falo com o meu pessoal, cara, liga para os clientes, oferece adesivo, oferece PVC expandido, ACM, por quê? Porque é onde você inicia o negócio. Quando você chega um dia de hoje, que é uma sexta-feira, cara, você já esgotou a semana toda, então o melhor dia de você sair oferecendo para o seu cliente é na segunda-feira. Segunda, terça-feira é dia de comprar, né, Moab? E aí, quarta e quinta produz, sexta hoje, entregou, finalizou. Se sobrar alguma coisinha para amanhã, sábado, tudo bem, você entrega. Mas eu acho que é por aí mesmo, viu, Rafael? Tem que bater nos bairros, os bairros tem um pessoal carente de necessidade de atendimento, não é isso? Sim, Justamente. concordo. Eu sou muito oportunista, né? Eu sou desse vendedor de rua. Eu vim em Jefferson, em Carlos. Sempre trabalhei indo até diretamente os clientes. Então, hoje, apesar de não sair,
na minha empresa para vender, mas eu sou oportunista. Eu estou andando de moto na rua e eu vejo o cliente está precisando trocar a placa. Eu já paro ali mesmo. Né? Já paro ali mesmo. Eu começo a bater um papo, né? Fala sobre o produto que o cliente está vendendo, tá ali, daí já aproveita a oportunidade. Vamos renovar essa placa. Você é um caçador de placa. Não, eu sou um caçador de placa. Eu já ando na rua assim, ó. Eu tô com o pessoal Eu já de moto assim, olhando pro alto assim, ó. É um caçador de placa. Até arriscando bater essa moto uma hora dessa, que em vez de olhar pra rua, eu tô olhando para as placas, olhando pra Ele tá cima. na rua pra comprar alguma coisa, falei com você, já tá olhando pro alto assim, ó. Ali a gente até gera uma briga um com o outro, né? Principalmente quando sai pra comprar alguma coisa. Eu falei, ô amor, por que demorou? Não, é que tá fechando uma venda pra nós ali. Eu falei, mas foi pra comprar uma coisa, já voltou com uma venda. É lógico. É automático, pode perder entendeu? Toda rota que você faz tem um cliente para atender. Já tem um cliente para atender. É Já automático. É uma oportunidade ali e é aquela coisa. A oportunidade quem faz somos nós, né? Então, Exatamente. é o que diferencia o homem dos meninos. Então, às vezes a gente deixa muita... por causa de besteira, é uma oportunidade muito boa passar. O cliente tá ali. A cada esquina que você passa tem um potencial cliente. Nessa rua aqui deve ter uns 3 potencial cliente. A placa dele tá boa, mas será que ele tem cartão de visita? Isso Será que ele aí. tá tendo bloco de nota? Será que ele tem... E é claro para quem trabalha com esses materiais, né? Tem gente que... A gente trabalha com tudo, a gente vende tudo, né? Então, a gente não deixa dinheiro na mesa, não. Tem ali, o cliente tá ali disponível, a gente vai lá, é claro, com a gentileza, com carinho, conversa e tal, mas a gente não deixa passar, não. Exatamente. Cada andada na rua é uma oportunidade. Mas é isso aí, é o que eu tô te falando. Cliente, ele tem uns montes. Tem cliente demais, tem muito cliente. Só que você tem que saber a forma de chegar nos clientes, né? E aí é sair da cadeira, né, Mob? Sair da cadeira, sair do conforto, né? Comodismo e ir pra cima. Exato. É assim, Rafael? Exatamente. A gente tem que se inovar, né, Rafa? Eu, quando eu era mais novo, quando eu trabalhava pros outros, né? Eu ficava vendo, às vezes eu via umas placas assim, todas desbotadas, só que eu sempre tive vergonha de chegar, entendeu? Aí ia lá uma semana depois, uma placa todo tamanho, os caras lá colocando a mão novinha, eu pensava na minha cabeça, poxa, podia ter ido lá balangar a pessoa. Aí hoje não, eu não tenho mais vergonha mais não. Chego na cara do, ih, meu amigo, bom dia. Tomar um cafezinho hoje? Tem um cafezinho pra nós tomar, não? Aí já puxa um assunto com o cliente, né? Mas tem que bater mesmo, tem que peneirar e encontrar o cliente. Sim, com certeza. Pessoal, estamos chegando mais um fim, né? Um fim desse podcast, onde você pode comunicar, onde você tem a liberdade, onde você pode falar, onde você vai falar do seu negócio, vai falar das suas novidades. Todos vocês estão convidados, eu tenho uma lista enorme. E outra, pode no comentário aí, pode colocar o nome. Coloca os nomes aí de quem você quer ver aqui na próxima sexta-feira. Coloca aí aqueles que não tiveram aqui, quem está acompanhando todos sexta-feira esse programa, fique à vontade, coloque o nome. Eu quero fulano, está aí, pronto. Ele está na lista, vamos adiantar o lado e colocar ele para vir para cá, para falar do seu negócio, falar das novidades. Lembrando que nós estamos com esse programa, pessoal, do podcast, com oferecimento e patrocínio em massa. Nós temos o pessoal aí que está patrocinando a gente com essa sonorização aqui. É o Soncito. Soncito é o cara forte do som. Precisou de um som? Procura aí Soncito, que você vai encontrar o melhor som para a sua igreja, para seu evento. Soncito. Soncito é o cara 10, ele é top, viu, Soncito? Um abraço aí para você que está patrocinando esse negócio da gente aqui, o do Pode Comunicar. E a Rhino Máquina está presente também nesse podcast. Ela sempre está aqui conosco, patrocinador forte também. E a Cristal e Cores, que vai estar presente no curso, que vai acontecer, né? Moab já garantiu aqui com o Rafael seus ingressos, como todos os parceiros vão estar presentes também garantindo. E a Cristal e Cores também, que está conosco nesse negócio aqui da comunicação visual. Então, mais nada, mas vamos falar, sempre falando. Venha para cá participar conosco. Chegou muito comentário, muitas perguntas aqui, gente, mas a gente não conseguiu ler todas. São muitas chegando toda hora. Programa ao vivo, sabe como é que é, né? Ele vem. E aí, no WhatsApp, lotado aqui de perguntas, mas a gente responderemos nas próximas. A gente não vai deixar de responder todo mundo. Então, manda seu comentário, ativa o sininho, pega esse canal, manda para mais gente, que quando se manda para mais gente, chega para mais gente, né, os meninos? Com certeza. E aí vamos o seguinte, os meninos vão fazer as considerações finais deles e agradecer. Eu acredito que tem muito a agradecer essa oportunidade, agradecer a Deus, a todos, né, por essa oportunidade de estar aqui presente.
E fica à vontade, menino. O programa é seu. O podcast, ele é todo seu. Vocês podem fazer os seus comentários, suas considerações finais. E Mab, o que você acha? Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Obrigado, Ney, pelo convite. Me sinto lisonjeado de, apesar de ainda não ser um dinossauro. Um dia não chega lá, um dia mano. um dia nós vamos chegar lá. Mas nós estamos aqui, nós fomos convidados. Para quem duvidou que só era dinossauro, né, Ney? Então, nós estamos aqui, os novatos, né, a nova geração da comunicação visual. Muito obrigado. Minhas considerações finais. Você que é da comunicação visual, né, continue ajudando a fortalecer o nosso mercado, a nossa área. Continue ajudando a gente a manter o nome da comunicação visual sempre limpo, né? Sempre lá em cima. Como eu disse, tem mercado para todo mundo. A gente só precisa se unir mais e fazer com que a nossa área, o nosso setor, seja cada vez melhor. Que a cada trabalho seja uma nova experiência para os nossos clientes, né? Eu acho que todo mundo tem mais a ganhar quando todo mundo anda certo, anda correto e faz aquilo que deve fazer, porque os nossos clientes vão se sentir mais confiáveis de procurar uma empresa de comunicação, seja a minha, seja a sua, seja de quem for. Então, a gente tem muito mais a somar, né, do que a subtrair. Que a gente possa seguir nessa caminhada, esse caminho unido, juntos, sem intrigas, né, sem querer atrapalhar ninguém, mas cada vez mais elevando o nome da comunicação visual, né, para o bem de todos, para o melhor de todos. Então, minhas considerações finais são essas aí. Eu concordo com o Moab falou, né? A gente não quer tomar o lugar de ninguém, não quer tomar cliente de ninguém. A gente apenas quer fazer parte, né? Aonde que os dinossauros já habitam, né? Como fala Ednei, o dinossauro, né? Um dia a gente chega lá, né, Moab? Um dia nós chega lá. A gente não somos melhores, mas um dia a gente chega lá. Só gratidão a Deus, gratidão pela oportunidade, Ney. E quem sabe uma próxima, né? Isso aí, vocês vão vir para cá contar de novidade, contar qual foi a revolução que teve desse negócio de hoje para daqui mais alguns meses. Eu sempre venho falando, aquele primeiro que falou aqui, ele vai voltar aqui para falar com a gente, né? E falar conosco, vai estar presente. Então, eu acho que essa é a oportunidade, viu, os meninos? Com certeza. Eu tenho certeza que vocês estão gratificantes pela essa oportunidade. É única, né? É única. A gente está aqui tendo a oportunidade de falar a nossa história, o pessoal conhecer a gente, porque a gente com certeza não é dos mais conhecidos, agora muita gente que não conhecia está passando a conhecer, então é uma oportunidade gigante. Com certeza, a gente ficou muito animado com o convite, eu cheguei lá, mano, não vai participar do podcast nem lá, é mentira que vai chamar nós. Aí, ó. Eu falei, a gente chama nós, mano, toda hora. Isso aí. Então, pessoal, agradecendo aqui também a Deus, a todos presentes. Esse programa vai para muita gente, ele vai ficar gravado, acontece toda sexta-feira, ao vivo, mas ele fica gravado no YouTube, onde você consegue, não só agora, ao vivo, estar participando conosco. E comente aí, mande para seus parentes, manda para seus parceiros, seus colegas, e não deixe também de comentar. Comenta, compartilhe, ative o sininho e venha participar desse movimento conosco. E finalizando, eu quero mandar um abraço grande para nosso amigo Miguel Soncito, viu? Adiciona aí o Instagram dele, Miguel_Soncito. É o cara do som. Valeu, Soncito. Um abraço. Os meninos, tchau a todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.